Vamos para mais uma, então. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com meu parceiro de mesa, Rafael Pinho, também conhecido como habilidoso no mandarim. Certo, Pinho? Certíssimo. Vamos com tudo. Hoje o nosso convidado vai trazer aqui temas muito interessantes. Eu vou aprender junto, espero que você também aprenda. É o Chesco Carnevale. O nosso tema hoje vai ser projeção astral e outros temas que combinam com essa matéria, certo, Chesco? Certíssimo. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E vamos tentar desmistificar muitos desses temas, né? Que eu acho que são temas polêmicos. Bastante. Que as pessoas... A primeira reação das pessoas é sempre falar que esses temas não existem e não acontecem, mas a gente vai tentar passar um outro lado, né? Pô, legal. Mostrar um pouquinho. Sim, histórias, temas e experiências vividas aí que você, certamente, algumas você escutou, outras não. Então a gente vai repassar tudo aqui. Mas antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte aqui no canal. Basta você se inscrever, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio, hein? Se você ignorar o chamado, o que acontece, Pinho? 7 dias de paralisia do sono. O que é uma paralisia do sono? Ele tava pensando enquanto eu botava ele na armadilha aqui. Você vai ficar paralisado, então você vai dormir. O Chesco pode explicar melhor pra gente isso daí, então né? ele vai explicar um pouco como aqui. Como é que ocorre. Chesco, fala pra gente aí, vamos começar logo embalado aqui. O que é projeção astral, cara? Não, projeção astral é uma capacidade que todos temos, todos fazemos quando dormimos. Tá? Então todo mundo quando dorme, à noite, o seu perispírito se desacopla desse corpo. Então é como se um outro corpo que a gente tem, ele saísse e você tem a capacidade de andar. E andar mesmo, andar nesse mundo onde a gente está aqui agora, vendo encarnados, vendo os desencarnados, conversando, ajudando, mas também a gente pode fazer projeções para fora do planeta, inclusive indo em outros planetas, outras luzes e conversando com outros tipos de seres, que a gente chama isso da segunda projeção. Então, é uma questão que é uma faculdade que todos têm, tá? Só que nem todos têm a compreensão. E eu, vou falar por experiência, até uma coisa que seria absurda um pouco da minha parte, até porque tem 3 anos, basicamente, que eu tenho feito a projeção com consciência. Mas como um projetor consciente, eu já consigo analisar isso, ver essas questões todas, e tem muito assunto aqui para passar para vocês começarem a compreender que todos fazem. Só que às vezes vocês não têm confiança e não acreditam no que estão fazendo. É um tema bastante complexo, delicado, né? Sim. Que muitos não compreendem, certo? Que gera muita dúvida, né? Eu acho que pessoas que pensam com esse algo a mais são pessoas que às vezes são repelidas, né? Desse tipo de conversa, e tem umas que são atraídas por curiosidade e por tentar avançar no conhecimento de tudo, né? Onde é que está a verdade das coisas, né? Esse é o grande ponto, né? Justamente. E como é que começou essa maneira de enxergar a vida? Então, eu vou fazer um retrospecto, então, muito curto da minha vida, mas eu acho que é importante até para as pessoas entenderem quem eu sou e que eu não tenho nada a ver com essa questão toda que a gente está aqui conversando nesse momento. Mas eu sou um contador, hoje aqui no Rio de Janeiro, então eu tenho um escritório de contabilidade de médio porte. Eu fui do catolicismo, né? Eu estudei em colégio católico aqui no Rio de Janeiro, no Santo Inácio. Então eu passei pela religião, eu compreendi a religião. Em certo momento da minha vida eu saí da religião e entrei no espiritismo, então eu fui para a Umbanda. Fiquei dentro da Umbanda também bastante tempo, até para entender como tudo funcionava, porque eu sempre fui um questionador. Eu sempre fui a ovelha negra da minha família. Então eu sempre fui aquela pessoa que gostava de teorias da conspiração. Eu sempre fui aquela pessoa que eu ficava olhando para as estrelas e não entendia o que eu estava fazendo aqui. Então eu sempre fazia aquela pergunta, quem eu sou e aonde eu estou? E eu nunca tive uma resposta dentro das religiões. Então eu passei por essa religião católica, por essa religião espírita, e uma vez eu indo para o trabalho, veio na Avenida Niemeyer, veio uma coisa na minha cabeça que falou justamente o seguinte, que eu deveria começar a procurar o espiritismo cósmico. E aí eu comecei a tentar entender o que seria o espiritismo cósmico, que não tinha literatura, não tinha bibliografia, ninguém falava sobre isso. Vocês vão ver que hoje parece até uma coisa comum, porque todo mundo começou a acordar para esse tipo de informação. Eu não vou falar religião, porque, como eu já falei até um pouquinho aqui, e tudo que eu estou falando aqui não tem nada ligado à religião. Então eu quero que fique claro, eu não estou puxando para nada, nenhum aspecto religioso.
Mas então, eu recebendo essa informação, né, uma voz que veio para mim para procurar esse espiritismo cósmico, eu comecei a questionar a minha mãe, que já tinha mais tempo dentro do espiritismo, outras pessoas também, e ninguém tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu fui dar uma googada na internet para procurar. E aí eu comecei a achar muita gente que já comentava sobre isso. Falava de vidas em outros planetas, falavam de seres, raças extraterrestres, mostravam como é que essas raças vieram parar aqui no planeta, e mostraram por que elas vieram aqui para o planeta. E aí eu fui começando a entender esse chamado que eu tive, assim, vamos dizer, nesse percurso do trabalho. E aí eu conheci várias pessoas, e eu tenho dois grandes amigos, né, que é o Fábio Santos, que hoje em dia é chamado de Lian, e o Lael Fanin. Que o que aconteceu? Eu comecei a frequentar alguns cursos deles, fiz alguns cursos presenciais e outras questões. E uma noite eu tive uma projeção, que foi uma saída do corpo. Então, quando eu dormi, eu saí desse corpo. Só que eu saí desse corpo e eu me encontrei com eles no astral. Tá? Então, eu tive uma conversa com eles, com os dois no astral, tá? Falando que eu ia começar a ter essas capacidades se abrindo, que eu ia começar a ver as coisas e que eu tinha muito medo de que isso começasse a acontecer comigo, porque eu poderia começar a cair pelo ego. Então eu falei que se eu começasse a cair pelo ego, eu pedi para eles me avisarem que eu estava indo para um lado errado. E depois que eu tive essa projeção, que eu conversei com eles no astral, vamos dizer assim, não foi num sonho, tá, gente? É como se eu tivesse acordado aqui com vocês falando com uma outra pessoa, só que num outro tipo de corpo, não esse corpo biológico, tá? No perispírito, que seria um corpo espiritual. E depois disso, essa conversa que a gente teve lá no astral, eu tive essa conversa aqui embaixo de novo com eles. E aí a gente confirmou as informações que a gente conversou lá em cima. E algumas informações a gente troca para validar se o que a gente está vendo não é loucura ou se não é, de repente, um holograma da minha cabeça, alguma coisa que realmente não funciona. E a gente trocando as informações, a gente viu que realmente a conversa aconteceu. Porque um ia complementando o que tinha sido falado e a gente estava confirmando as localidades, tudo onde a gente estava. Então, a partir daí, eu tive esse despertar consciencial, que eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo seria até uma hipocrisia da minha parte eu falar que eu estava entendendo tudo, mas começando a entender um pouquinho esse percurso todo. Então, é isso que eu quero começar a trazer para vocês. Essa parte da projeção, ela é bastante interessante, né? Porque eu vi que, assim, foi uma experiência importante para você, né? Diferente, né? Marcante. Sim. E você teve a sensação de ter se descolado do seu corpo físico? Sim. E você ficou como se fosse uma forma de energia? Isso. Só que nessa projeção especificamente que eu tive, o que aconteceu? Quando eu me projetei, eu estava numa nave geoestacionária fora do planeta. Por isso é que a informação teve que ser reconfirmada aqui embaixo. É uma coisa muito abstrata. Falar, eu tive numa nave, eu te encontrei numa nave. Você vai falar, você é louco. É o primeiro pensamento. Pô, esse cara é pirado, não sei o quê, né? Mas aí o que acontece? Aí as pessoas começam... esses dois, especificamente, que eu estava com eles, a gente falou na localidade onde a gente estava. A gente trocou informações dos objetos que tinham, as questões dentro dessa sala. A gente viu o que a gente estava vendo. A gente viu o planeta. Então você teve uma confirmação em 2 etapas. Ou 3 malucos. Ou 3 malucos que pensaram a mesma coisa. A maluquice coletiva ali. Que foi a maluquice coletiva. E você, nesse primeiro momento, você não deu aquela autoconsciência do tipo, cara, que loucura é essa aqui? Não bateu a autológica do tipo... Eu já conhecia o tema, mas eu não tinha tido a experiência com consciência. Entendi. Tá? Então, tanto que o Rafael aí brincou, né? A paralisia do sono, né? Que vai ter 7 dias de paralisia do sono. Quando ele falou isso, eu falei, porra, isso é a melhor coisa do mundo, cara. Ele tá falando uma coisa que, de repente, entre o bem e o mal seria uma coisa ruim. Pô, pra mim é excelente. A paralisia do sono é ótimo, porque é um dos primeiros sintomas de quem tá saindo do corpo. Isso aí. Entendeu? Mas eu falei mais pra brincar, porque tem muita gente que se sente em pânico, né? Sim. Mas é um pânico mesmo, né? Muita misturando um pouco de assuntos, né? Mas você não estava dormindo, né? Não, eu estava acordado. Eu estava 100% acordado. Mas estava prestes a dormir, era isso? Então, quando Não, nesse caso você tinha dormido e saiu do corpo e encontrou com eles lá do outro lado, né? Não. Aí você estava acordado? O que acontece? É porque quando a gente faz a projeção com consciência, a gente não dorme.
A gente fica num estado, vamos dizer, de meditação, naquele estado que você dorme e não dorme. Ah, sim. É a fase 1 do sono. Isso. Então você tem consciência ainda do que está Se eu acontecendo. não me engano, são 4 fases, né? 1, 2, 3, 4. Uma quarta mais profunda é onde você vê um sonho, aquelas coisas. igual A 1 é aquela que tu fica meio cochilando e indo e vindo. Mas então você tem ainda uma noção do que está acontecendo. Que é a fase 1, onde dá aquela descarga elétrica, que você de repente se dá uma mexida assim, né? Sim. E o que é essa Tu paralisia? ouve o teu ronco, alguma coisa assim? Aí eu tô dormindo. Aí tá dormindo, tá pô. roncando, eu tô Porque dormindo. minha mulher fala, pô, para de roncar. Às vezes eu tô roncando, tudo bem. Não, você pode roncar no cochilo. E você escutar teu ronco. É? Pode, pô. Você roncar meio que cochilando, meio acordado, meio dormindo. É porque é a posição como você fica na garganta, né? É, né? É, tem isso também. Mas, cara, fala aí, você, sem querer sacanear, mas, porra, dando uma sacaneada, tinha bebido alguma coisa, usado alguma coisa? Tava puro? Tava puro? Sem entorpecente, sem bebida alcoólica, sem cogumelo. Não Porque- sou drogado, gente, não uso drogas. Não usa nada. Não uso nada. Não uso remédio tarja preta, não uso nada. Não usa não sou nada. doido. Não é sou usuário doido. de nada dessas coisas. Não sou doido. Isso foi o quê? De noite? Normal? Foi de noite, 10, mas- 11 horas da noite, sei lá? Foi um pouco antes de dormir, entendeu? Que eu tive essa primeira projeção consciente. Mas a projeção astral, ela não acontece só antes de dormir. Se eu quiser aqui fechar o olho aqui com vocês e eu entrar nesse estado meditativo que eu tô falando, a gente consegue sair do corpo. A gente consegue sair do corpo naturalmente a qualquer momento, qualquer hora do dia. Essa é que é a grande verdade. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, da mesma forma que você precisa ir para uma academia para você ficar forte, para você começar a ter algumas habilidades psíquicas e começar a trabalhar esse mental, que é o que a gente está falando, a gente precisa treinar. E Desenvolver, é treino, né? É treino. É você ter consciência, você estudar e você treinar sempre. Com isso, tá? Você vai começar a entender e vai começar a ter essas capacidades que eu estou falando. Principalmente essa de projetar. E é uma experiência sobrenatural. Pra gente aqui é uma... É. O que a gente tem que entender é que... O que é sobrenatural? O que é? Ou tudo Sobrenatural é, como o nome diz, né? É algo a mais do que o natural, né? Do que as coisas normais. Mas o que é o natural? Pois é. Aí depende. Nesse caso, natural, assim, o que a gente... Natural, pô, você chega no trabalho no dia seguinte, conta uma história dessa, o natural e o normal fala, pô, esse cara tá maluco, Sim. né? Pô, que cara louco, o cara tá, assim... Mas, assim, um percentual pequeno vai ter uma mente um pouco mais aberta, né? Talvez em muitos filmes os loucos são classificados como loucos, mas eles são a chave de muitas saídas, de muitos enigmas, né? É sempre assim, né? Mas conta aqui, quando você saiu do corpo, como é que foi, então? Aí você saiu do corpo e foi direto para um ambiente que era uma nave, alguma coisa assim? Meio que eu fui puxado, eu senti um puxão do corpo. Você entendeu? viu você ficando longe, o corpo? Eu vi o corpo ficando, esse corpo ficando para trás. Então eu vi esse corpo eu sendo puxado, esse corpo ficando para trás, e aí eu já estava numa nave, porque a projeção, quando ela acontece, ela às vezes acontece com flechas. Então você tem a consciência de onde você está andando, onde você está vendo, mas algumas localidades meio que vai dando um flash assim, você Tipo um sonho, né? tipo um sonho. O sonho tem uns flashes, né? A gente pode conversar também sobre sonho lúcido, que é uma coisa que cria muita dúvida nas pessoas. O que é um sonho lúcido e o que é uma projeção astral? E aí pra gente começar a entender direitinho e colocar nas caixinhas, né? Porque Tava colorido ou preto e branco? tava colorido. Tava colorido? Tava colorido, não era preto e branco, não. Que o sonho, acho que a maioria é preto e branco, né? Cara, eu não tenho essa de preto e branco, não. Acho que Porque meu você não tudo dá é colorido. atenção. Será? Quando você sonha, geralmente é preto e branco, né? Se você parar pra pensar. Eu não sei, meus sonhos são coloridos. Os tá? meus são Meus coloridos. sonhos, particularmente, são coloridos, Às vezes pode ser colorido, mas dizem que a maioria das pessoas... Não sei se isso tá valendo ainda, né? Às vezes muda, foi atualizado aí, Teu deve sofrer sonho um é preto e update. branco? Não tô lembrando, não. Tem tempo que eu não sonho, não. Não sei se é um bom Sério? sinal. Sei, É ruim. talvez. Vamos evoluir o Vamos bate-papo. ver aí, Vamos é, ver se é bom, se é. não é, né? Às vezes sim. Mas já aconteceu muito comigo de sonhar com coisas bobas. Tipo assim, eu botei essa caneca aqui num sonho e no dia seguinte esquecer do sonho e você, de repente, vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Aí na hora você fica olhando pra caneca, dá um gelo assim, ninguém entende nada, né? Só você entendeu aquilo. Uhum. Como se fosse um déjà vu, Tipo um déjà vu, né? sei lá. Aí tu fala assim, mas por que uma coisa tão, digamos assim, idiota? Vamos falar assim, né? Porra, botei a caneca daqui pra cá, eu sonhei isso. E exatamente fiz. E aconteceu isso com algumas coisas, assim, mais importantes, né? Acontecimentos, assim... uma coisa que eu era pequeno, aconteceu com meu pai, com alguma pessoa conhecida e tal. E depois teve uma época que parou. Mas eu tive umas experiências assim. Eu não sabia se era um sonho
ou se era uma conexão numa outra frequência, ou se era uma experiência dessa. Então, eu gosto de categorizar o que é sonho lúcido, né, que as pessoas têm, e projeção astral. E, basicamente, para mim, eu vou entrar nesse tema. Esse tema, por si só, já vai ser polêmico, que eu vou falar para vocês como eu vejo uma coisa e outra, e a pessoa fala, mas não é isso. Eu tenho Microfone certeza... aberto, fica tranquilo. Se quiser descer a marreta no comentário, fica à Bota vontade. no comentário. O importante é não interromper o debate. Debate aberto, certo? O importante é a informação ser passada. Informação se servir para um, ótimo. Se não servir para o outro, não tem problema. Continuaremos amigos sem problema nenhum. Além dos terráqueos normais, alguém mais te reprime sobre levar essa informação adiante? Você precisa ver. É uma boa pergunta, hein? Agora querer fala que não. Então, temos repreensão, sim, não só de pessoas que não querem que a gente passe essas informações, mas eu acho que para responder essa sua pergunta, de repente, seria bom a gente tentar entender um pouco de como eu vejo essa questão do planeta, né? Aí, para eu poder te responder, porque o que acontece? Existem seres que comandam o planeta e que esses seres eles se alimentam da nossa energia. Então, a gente tem que também tentar entender muito bem isso e, às vezes, não é interessante para esses seres nefastos que eu digo e que aí a gente pode entrar numa questão de algumas raças como reptilianos, draconianos, insectoides, demiurgos, espectros, seres que, da mesma forma que a gente come uma vaca ou um animal, da mesma forma que a gente come um vegetal, não entrando também nessa questão de vegetariano ou carnívoro, mas da mesma forma que nos alimentamos e de quem a gente se alimenta libera uma energia, da mesma forma acontece também que em seres que se alimentam da nossa energia, que é o ectoplasma. Tá? Então a gente precisa entender também essa questão desse planeta prisão onde nos colocaram, porque a gente entendendo isso, a gente vai entender também por que às vezes não querem que a gente passe esse tipo de informação. Só para você ver uma questão, o Rafael marcou comigo aqui para vir, por 2 vezes eu tive que desmarcar. Eu acompanhei. Entendeu? Por 2 vezes eu tive que desmarcar. E normalmente, quando acontece um evento onde a gente vai falar sobre esse tipo de assunto, todo mundo que vai participar desse evento sempre tem problemas. Tá? Então, tem voos que são cancelados, a pessoa fica doente, a pessoa tem problema na família, problema financeiro que não consegue ir. Então, sempre tem algum probleminha para a pessoa parar para pensar assim, poxa, não é para eu ir naquele lugar. E eu vou te revelar uma coisa aqui que eu não comentei com ninguém. Eu quase que não vim para esse horário aqui. Hoje eu tive uma situação... Eu cheguei certinho. Cara, eu passei muito mal. Eu almocei, passei muito mal. Vomitei, coisa que não acontece comigo. E eu falava assim, até com minha esposa, falei, cara, tô passando muito mal, coisa estranha aqui. E me veio o pensamento que era justamente o seu horário. Então, é isso que a gente às vezes não assim, acredita. Eu percebi no fundinho, eu não falei nada, mas eu falei, cara, eu pesquei. Só pra mim, no meu pensamento. Sim. Eu pesquei o que poderia ser. E eu me dei uma desentendida, até meu pensamento, não, normal. Eu só fui melhorar porque, na verdade, eu fiz um enfrentamento dessa situação no meu pensamento. Falei, não, vai passar e tá tranquilo. E não fui agressivo com o pensamento, não, tranquilo. Não quer, mas eu vou. É isso. E aí eu fiz acontecer. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui já trabalhando na mente, pensando nessa coisa e tal. Eu vomitei, parei o carro pra vomitar. Você tem ideia? Nunca aconteceu isso comigo. E eu cheguei aqui numa boa, de boa, entrei, tô aqui, de boa. Mas eu tive a sensação, por ser um tema sensível, para esse nível de interesse oculto, ou sobrenatural, ou isso ou aquilo, eu tive exatamente a sensação quando eu passei por isso. Então, que bom. E você também falou, né? Eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir chegar. Mas conseguiu. Eu vim no laço Mas mesmo. É aquilo que a gente falava aqui no backstage, né? Sobre isso, que a gente... essas percepções, essas portas que a gente abre, dão... A informação é tudo na vida. Mesmo as sobrenaturais. Sim. Se você trabalhar bem ela, você vai estar um passo à frente da massa. Né? Poucas pessoas estão ali. E a gente usa pro bem. Sim. Exatamente. E aí você também desmarcou, concluindo o teu raciocínio, você desmarcou umas 2 vezes. Desmarquei 2 vezes e o mesmo problema que vocês tiveram hoje eu também tive. Eu tive que sair do centro, como eu comentei aqui para vocês, 2 horas de trânsito, uma loucura na minha vida, reunião. Botei tudo em foco aqui para não estar atrapalhando no celular, que senão a gente não estava conversando. Caramba, nós 3 dessa mesa aqui estávamos sendo atacados. Isso é um tipo de ataque, sim. Um tipo de ataque. Quando eu sentei aqui na mesa, começou a meio que dar um enjoo, porque, você viu um piripaque aí? Esquisito.
meio que baixou a pressão agora, antes de começar. Mas eu falei, hein? Por que eu tô assim, me sentindo enjoado? Pois é. Esquisito. Mas eu Pois. posso te afirmar que quando acabar, você vai sentir uma energia diferente. Não tenho dúvida. Que é justamente o que a gente precisava passar de informação para o público foi passada, independente das pessoas... Das dificuldades provocadas. Sim, e independente das pessoas acreditarem ou não, porque ninguém está aqui, eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar no que eu estou passando. São informações que eu vi, as experiências minhas. Você botou a informação na prateleira. Aproveite. Sim. Que a informação Sim, está sim. aqui. Sinta no, eu gosto sempre de sinta no seu cardíaco, sinta no seu mental. Se fizer sentido nos dois, o que eu estou falando, e se o que aquele maluco está falando fizer um pouquinho de sentido? Pois é. E se? Não, então, não julgue, não Porque julgue é de normal, repente. assim, e eu acho que você já passou dessa fase. Já. A maturidade nesse tema, Sim. assim, tu tá cagando pro cara que chega assim e vai fazer, pô, o cara é maluco. Dane-se, meu irmão. Eu já tô em outra fase já. Mas já fiquei Entendeu? muito mal. Já ficou. Já São fiquei. os haters desse tema. Isso, é Não isso é? aí. Sabe aquele Os cara- haters fazem parte, cara. Se você souber lidar com eles, vai tudo certo. Eu me lembro que um cara com teu perfil foi no Jô Soares. E o Jô Soares perguntou pra ele assim, o Jô Soares, muito católico, né? Falecido Jô Soares, muito católico, e ele dava uma ridicularizada também, dava pra perceber, né? E ele falou assim, e tem as pessoas, eu fiz essa pergunta que eu fiz pra ele, foi exatamente o que ele fez. Tem pessoas do sobrenatural que estão aqui tomando conta para que você não converse sobre isso? Aí o cara falou assim, tem. E eles ficam alucinados que eu falo sobre isso. É isso aí. Entendeu? E o Jô Soares ficou assim meio pensativo e tal, mas também continua a ridicularizar. Mas eu vi que o cara realmente passava uma legitimidade, que algo diferente tinha ali. Uhum. E eu acho que é um pouco do que acontece, não só com você, mas com todo mundo que abre essas portas, né? Sim, todos nós passamos por isso, né? Todas as pessoas que estão falando sobre essas questões ocultas, né? Questões que não são naturais, como vocês mesmos falaram. Para mim é uma coisa natural. O que eu estou falando para vocês aqui, isso é o natural. O não natural é justamente essa vida que a gente leva de acordar, trabalhar, dormir. Trabalha 5 dias na semana, tem 2 dias de descanso, na segunda volta e faz tudo de novo. E fica nessa roda de Sansara, aqui embaixo, que é o que eu chamo de Matrix, né? Eu ia te falar sobre isso, vindo na minha cabeça agora, Matrix. Que é justamente a Matrix, que a gente fala, e será que isso não é um controle que está sendo feito para a gente ficar que nem aquele cavalo que tem aquele freio só olhando para frente e não conseguir ter um espectro melhor do que a gente tem que realmente enxergar? Será que isso tudo é um fake? É um E pensamento? ainda Tudo é é um pensamento? bombardeado com várias notícias ruins, não sei o que, sempre tá... Vocês já olharam para o corpo de vocês e falaram assim, cara, o que é isso? É isso. Já teve essa sensação, não? Sim. É a Já teve isso? melhor tecnologia que existe. Né? É uma sensação assim, é como se o teu pensamento não tivesse alinhado com o teu corpo. Então, um gancho só que eu queria pegar do que o Rafael falou é o seguinte, esses seres, como eu estava conversando aqui com vocês, eles se alimentam de energia. Mas eles se alimentam de energia de duas formas, dentro de uma polaridade, da energia do medo, e aí a gente entra nessa questão que está todo mundo falando, da mídia, de guerra, de fome, Do terror desse psicológico. reset econômico que está todo mundo já falando, governo único, vocês podem ver que está começando já a dar problema aqui no Brasil também, que vai ter essa guerra da Venezuela lá para incorporar a Guiana. Então vocês podem ver que o mundo está fazendo isso, está acontecendo em tudo quanto é lugar. Essa questão de governo secreto, governo único, já está claro, já está sendo falado até nas maiores emissoras do país. Quem A tem nova olhos... ordem mundial. E é justamente isso. É Então, outro tema difícil. então, para quem tem olhos de enxergar, então a gente tem que entender o seguinte: quanto mais medo gerado, quanto mais medo, mais energia que a gente gera no medo, mais esses seres também se alimentam. Da mesma forma também, quanto mais euforia, eles também se alimentam. Aí vocês vão falar, mas pô, você está viajando, você está falando muita doideira, né? Eu vou falar, mas isso tudo está sendo passado para você através de filmes, desenhos, noticiários e outras coisas. Aí vamos falar uma bobeirazinha que as pessoas não se atentam para isso. Filmezinho da Disney, Monstros S.A. Não sei quem já viu. O que alimenta a cidade? O que é energia? O medo gerado nas crianças. Ah, é verdade. Eu concordo com tudo isso que você está falando. No final do filme do Monstros S.A., o que gera mais energia do que o medo? A alegria, a euforia que eles começam a fazer pelos risos. Então a gente acha que não, mas essa informação, ela está sendo passada e está sendo jogada só no subconsciente. Os Simpsons mesmo, vocês podem ver como é que eles conseguem acertar tanta coisa, gente. Mas não é acertar uma bobeirinha, não. O Simpsons, eu também, no meu lado cético, né? O sarrafo lá em cima, alguns desenhos realmente rolaram.
Alguns outros foram montados que já entra o picareta querendo aumentar a fama. Sim. Mas tudo bem, mas se você dá uma limpada na carne ali, você vai ver que realmente... Tem muita coisa que eles Tem, acertaram. tem. Aquela questão do Capitólio, que mostra lá o Trump lá com uma bola, lá com as 3 maiores potências ali, depois tem a foto do que... Pô, aquilo ali é impossível de acertar, gente. Mas você acha que tem 2 forças, ou uma força única dominante no globo? Então, aí o que a gente precisa entender é o planeta onde a gente está. E aí a gente tem que voltar mais ainda à história, né? Seria a história da criação desse planeta. E a gente precisa entender também o que é Deus. Ou quem é Deus. Que eu acho que é o ponto principal que as pessoas têm que começar a desmistificar isso. O que é Deus? Deus é um senhorzinho barbudo, de cabelo branco. Típico dos filmes? Típico dos filmes, que fica típico da Bíblia. E é também. homem, e é homem, também tem isso. É homem. E que fica lá em cima falando, ó, você vai pro céu, você vai pro inferno. Ele fica te julgando e te apontando, ó, você vai para cá, você vai para lá. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo com Deus como se fosse uma energia, vamos dizer assim, maior, que eu chamo de fonte. E essa fonte, ela criou tudo. E por ela ter criado tudo, ela precisou experienciar dentro da criação. Porque ela criou, mas ela não tinha experienciado. E para isso, essa fonte, que vamos dizer assim, somos todos nós, que aqui estamos, ela foi se fractalizando. E ela, para se fractalizar, ela teve que se densificar dentro das dimensões. Eu vou levar um pouco o papo, tá, para um nível de estudo um pouco mais avançado, mas para poder trazer também para as pessoas começarem a entender onde a gente está, o que é esse planeta, até para a gente evoluir nessas questões, porque senão vai ficar uma coisa muito abstrata. De eu chegar aqui para falar para vocês, mas o pessoal come energia. Vamos nessa pegada, entendeu? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, essa fonte, ela precisou, experienciando, ela foi se fractalizando, tá? E fractalizar, isso é que as pessoas têm que entender. Fractalizar não é um pedaço, tá? É uma parte igual. Tá? Então, a fonte, vamos imaginar como uma bola de energia. Ela precisou se dividir em várias energias, mas essa divisão não são partes dela. É ela. Só que é ela dimensionalmente densificando a sua energia para poder ir entrando em todas as dimensões. E até chegar aqui nessa dimensão planetária onde a gente está aqui agora. Então, para as pessoas entenderem, a fonte ela vai se dividindo em supramônada, em mônada, em eu sou, em alma. Isso tudo são divisões dimensionais. É como se ela estivesse na 100ª dimensão e ela vai descendo a dimensão até chegar aqui no planetinho onde a gente está aqui agora. Que seria essa 3ª dimensão, onde nós aqui estamos, que somos considerados fractais de alma, dentro dessa questão de fractalização que a gente está conversando. Tá? Então, esse planeta aqui, o planeta Terra, não só como vários outros planetas, que são chamados de planetas decimais. O que são chamados de planetas decimais? São planetas que comportam uma vida da forma que a gente entende, porque a vida não é só dessa forma, desse corpo biológico. Então, esse planeta decimal ele foi criado como um planeta de experiência. Um planeta onde diversas raças, dentro dessa densificação, puderam colocar seus projetos. Tá? E projetos não entendam só o projeto humano, mas todos os projetos, os golfinhos, as baleias, os gatos, os minerais, os vegetais, tudo isso são projetos. E dentro desse planeta, que seria um planeta de experienciação, esses projetos foram colocados. Mas em um certo momento, algumas raças, elas quiseram a dominação e começaram a se entender acima do que essa fonte. E começaram a falar, olha, eu tenho tecnologia, eu já tenho uma experiência, vamos dizer assim, então eu quero a dominação de seres inferiores do que eu sou, entendeu? Para poder me alimentar, como eu falei, ou também fazer as hibridizações, as pesquisas todas que esses seres fizeram. E meio que eles levantaram uma barreira de frequência. Tá? Então, todos esses seres que estavam aqui experienciando dentro do planeta tinham a consciência, como eu falei, da fonte, eles não tinham uma parte, eles tinham a consciência total dessa fonte, que é esse Deus. Então, o que eu estou falando para vocês, que é muito doido? Mas eu sou Deus, da mesma forma que você é, da mesma forma que você também é Deus. Todos somos deuses, experienciando. Então, se somos um fractal da fonte, que é o que eu estou falando, somos a fonte, temos a mesma experiência. Mas quando levantou-se essa barreira de frequência, nós perdemos a nossa conexão. Então, onde nós estamos aqui hoje? Nós estamos num planeta que foi criado para experiência,
onde nós ficamos aqui dentro, porque alguns seres se acharam maior e começaram a fazer um bloqueio energético aqui, onde nós perdemos a nossa consciência. Você lembra de alguma coisa além da sua vida? Acredito que vocês não lembrem. E aí as pessoas falam, mas por que você não tem religião? Como é que você passou do espiritismo? Por que você saiu do espiritismo? Porque toda religião que eu passei, toda religião que eu estudei algumas religiões. Todas elas têm dogmas inquestionáveis. Por exemplo, não estou julgando, tá, gente? Eu não quero afrontar nenhuma religião. O ponto não é afrontar. Não é esse o objetivo. Não é afronta, tá? O ponto é só realmente, e se o que for falado aqui está fazendo um certo sentido? Mas dentro do cristianismo, o Cristo na cruz é um dogma inquestionável. Cristo foi crucificado e sofreu, deu a sua vida por nós. Isso é um dogma, ninguém pode questionar isso dentro do cristianismo. Da mesma forma que Maria era virgem. Ninguém pode questionar isso. Isso no cristianismo. Mas vamos lá, vamos no espiritismo. E no espiritismo? Existe um dogma também no espiritismo que é inquestionável. A reencarnação é uma bênção. Você esquecer tudo que você fez é uma bênção. Porque se você lembrasse de tudo que você fez, você não conseguiria aguentar o que você fez e você não conseguiria evoluir. Então, eu estou mostrando para vocês só 2 religiões, mas a gente poderia falar de todas. Todas têm os seus dogmas. Então, o que eu quero passar para vocês é que essas questões todas que são passadas para nós são para deixar a gente mais preso aqui, sem essa consciência desse entendimento, de repente, que eu estou passando para vocês. E que não é só isso. O que eu estou vendo é uma fração da criação, que é essa expansão que eu estou falando de energia para vocês. Tá? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender, será que é só isso mesmo que foi contado? Será que eu vou morrer? Será que eu vou para um céu? Eu vou ficar no céu ou no inferno? Será que eu vou ter as virgens lá? Tem religião que fala, você vai ter não sei quantas virgens lá. Onde é que está a verdade, né? É isso aí. E se não for nada disso? E se não for nada disso? E se tudo isso for só pra gente ficar dentro de um véu, não enxergando o que está acontecendo e não olhando de repente para tudo? Que a grande massa da população que aqui habita, ela tem... realmente ela não enxerga muitas coisas. Não. É mais fácil você enxergar o que te doutrinam a ser enxergado. Então você nasce. Quando você nasce, é criado um personagem à sua volta. Você vira um personagem. Você ganha um número, que é o seu CPF, a sua identidade, entendeu? Você ganha uma religião, você não escolheu. Escolheram para você. Você entra na religião que a sua família te escolheu para ficar. Você está dentro de uma família, com pais, mães, irmãos, filhas. Será que foi você mesmo que escolheu aquilo? Será que são pessoas que você conhece? Eu não sei. Eu não sei. Particularmente, eu gostaria de ter... Eu acho o seguinte... Se tudo que se é falado for verdade, eu prefiro me lembrar de tudo que eu fiz de errado para que em 2 encarnações, de repente, eu resolva tudo e vá para onde eu tenho que ir. Que eu acredito que seja onde a minha essência estará vibrando. E a vibração da minha essência não necessariamente está só numa planeta de 3ª dimensão. E se eu não estiver dimensionalmente dentro de uma verticalidade, podendo visitar um outro planeta, uma outra lua, eu quero experienciar uma outra localidade, quem tem que julgar onde eu vou experienciar? Vamos evoluir um pouco mais do que isso. Não sei se vocês sabem, mas esse planeta aqui já foi o centro do universo. O planeta Terra foi o centro do universo. Mas em que ponto, assim, de encontro? Desculpa, o planeta Terra foi o centro do universo, não. O nosso Sol era o centro do universo e o planeta orbitava o Sol, que era o centro do universo. E aí foi se descobrindo que não, que a gente é um sistema dentro da Via Láctea. Isso. Que é uma galáxia. Descobriu-se depois que existem outras galáxias. Dentro de cada galáxia dessas que eu estou falando... Que é um pouco daquela ilustração que aquele filme MIB faz das galáxias. Perfeito. Dentro dessas galáxias... Que o tamanho não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Nós estamos falando o quê? De trilhões de sóis iguais aos nossos. Onde existem quadrilhões de planetas circulando. Isso dentro de uma galáxia. Se vocês olharem aquele Deep Field lá do James Webb ou do Hubble, aqueles pontinhos todos que aparecem ali naquela... Não, uma foto que é uma fração do céu. Tem milhares de galáxias lá. De pontinhos que são galáxias. Onde tem isso tudo que eu estou falando. Só existe esse planeta habitado. Nós somos o povo escolhido. Isso é realmente... Eu vi uma frase que diz assim: é assustador pensar que estamos sozinhos e é assustador pensar que não estamos sozinhos.
É uma frase difícil, porque qualquer ângulo que você pensar, desperta. É difícil. É difícil. E realmente é o seguinte, por que nós, daqui do planeta Terra, né, estamos nessa galáxia, né, sozinhos, né? Até onde se tem conhecimento, não tem nada. Até onde a gente enxerga, né? Sim. Até onde é passado pra gente. Eu acho que a pergunta, talvez, para muita gente, seria se existe vida em outro planeta, o que eles vêm fazer aqui, né? E como eles vêm para cá, né? Será que do modo convencional, não, né? Mas se você Porque a gente abrir enxerga pouco pela mais, nossa tecnologia, né? você enxerga pela E aí, modo se convencional. eles vêm para cá, por que eles não aparecem? É porque eu acho que a gente pensa muito, pensamento humano é muito fechado, assim, a gente pensa do que tem no nosso planeta, do que a gente é passado para a gente que tem no nosso planeta. Mas se a gente for pensar que, vamos dizer que a nossa vida aqui tem 10 mil anos, o ser humano tem, sei lá, 10 mil anos. Aí você imagina que talvez em outro planeta, talvez dentro da nossa sistema solar ou não, né? Começou a ter vida há 1 milhão de anos atrás e esse povo já está 1 milhão de anos mais avançados do que a gente. Pensa com a cabeça deles. Será que eles viriam para cá? O que eles iam conversar com a gente, né? Porque assim, é igual você bater um papo com uma criança, às vezes. Será que vai ter um diálogo ali? Assim, eu acho que vai casar palavras? Então, às vezes, tu imagina, a gente, como sociedade, chegar a um ponto de evolução que a gente já fez quase praticamente tudo e que a gente fala assim, pô, vamos talvez explorar outros planetas e por que não talvez ajeitar esse bípede aqui, esse mamífero aqui, esse macaquinho, para ver se a gente explora. Agora a gente já não tem mais nada para fazer no nosso planeta e vamos explorar aqui, vamos ver como que eles funcionam como sociedade, né? Tisco, você acha que a gente está sozinho? Não, eu tenho certeza que não. Pelo modo convencional, sim. Pelo que os cientistas alcançam, Pelo que os sim. cientistas falam, sim, estamos, tá? Porque- Se bem que de um tempo para cá não, né? De um ano para cá não, né? Existem informações, porque as coisas vão sendo soltadas na mídia e as pessoas não ligam, né? Então, por exemplo... estão escondidinhas ali no notícia. o governo americano já falou. Nós filmamos UFOs. Nós mostraram as filmagens, mostraram tudo. As pessoas não ligam. Não ligam. Ninguém ligou para isso. Esquisito, né? Aí eu te falo mais. David Grush, no Congresso americano, há 2 meses atrás, ele falou, nós temos naves. Nós temos corpos e seres. Na área 51. Sim, ele falou. Ele chegou no Congresso e falou, tá? David Grush, eu só não lembro agora se ele é do Exército, eu não lembro de onde que ele é agora. Mas ele chegou em público e falou, jurando lá e expôs isso para todo mundo. O que o pessoal fez? Ninguém liga para esse tipo de informação. Cai naquela massa que não enxerga e fala assim, isso é ridículo. E não quer ver, entendeu? Eu mesmo publiquei num grupo de família aquelas coisas, quando aconteceu essas coisas, não teve um comentário. Passou batido, sabe? Quando aquele fica no Mas sabe vácuo. qual foi o pensamento da galera, né? Retardado. Pô, o Tisco tá maluco, porra. Lá, o Tisco tá viajando, não sei o quê. Pode ser que um dia, né? Aí chega assim, pô, o Tisco tava certo mesmo. Entendeu? Olha aí a confusão que a gente tá. É isso aí. Mas eu já vi que já falaram, já Tá existe. tudo bem as pessoas pensarem assim. Fazer o quê? Não, olha só, eu não questiono. Eu aceito. Eu não tô aqui para mudar a opinião de ninguém. Eu tô aqui para passar a informação. E essa informação, ela está sendo transmitida para vocês, para a audiência toda, tá? Pode ser que não faça nenhum sentido agora, mas no seu subconsciente eu plantei aquela caixinha que eu precisava. 1 hora, esse download, que é o que a gente fala, aquela informação que sempre já existiu de você, porque, como eu falei, eu gosto de falar isso, se você é um fractal da fonte, você tem toda a informação da fonte. Então, olhando para dentro, sem você olhar para fora, se você olhar para dentro de você, você já tem tudo. Você só não consegue abrir essas informações. Então, 1 hora, essa informação que eu estou passando aqui vai se abrir. E quando ela se abrir, você fala, mas eu sempre soube isso. Eu sempre tive uma noção sobre isso, eu sempre entendi isso. Como é que pode isso? Agora eu vou te perguntar, o Elon Musk é um ET? Elon Musk tem alguma coisa... Tem alguma coisa ali, não tem não? Ele tem alguma coisa estranha dentro da que a gente chama de aliança ou não, né? Que existe o governo secreto, né? Eu não sei de que lado que ele tá do time, né? Mas não importa, os dois lados eles querem a mesma coisa.
que os dois lados, não importa quais que sejam, eles não estão nem fazendo nem o bem nem pro mal, eles estão fazendo uma agenda. Só que essa agenda tem uma pessoa acima, que é justamente esses seres nefastos que eu estou falando para vocês. Pois é. E será que esses seres nefastos têm um canal de comunicação direta com o Elon Musk? Porque tu já viu o tamanho do poder que o cara está construindo? O cara é aficionado por tecnologia aeroespacial, né? Sabe disso tudo. Ele tem... Existem 5.000 satélites em órbita na Terra. 4.500 são deles. Ele vai botar 12.000. Ele não vai ter nenhum ponto da Terra que não vai ser coberto pela internet. Com a internet, ele já tem comprou o Twitter. Então, ele está fazendo uma malha lógica de que ele vai controlar tudo pelo ambiente digital. O olho que tudo vê. Sim. Já ouviu falar sobre isso, né? Claro, os Illuminati. Os Illuminati. Então, eu não sei, cara, porque tem algo a mais ali. Tem. E ele quer botar Neuralink ainda. Eu acho que tem algo a mais. Talvez o sonho dele vai ser a comunicação via o transhumanismo, né? E aí que a gente não sabe, Alpinho e Tchesco, se as pessoas ocupam naturalmente. Alguém tem que ocupar esse espaço, né? Se é naturalmente ou se são escolhidos, né? É o caso do Elon Musk, que é o caso do Bill Gates, né? O Bill Gates tem umas frases estranhas, né, cara? Então. Tem algumas coisas... É hora que eu acho que ele tem algo a mais, né, do jeito como ele pensa, as opiniões dele. É ajudado? Eu não sei, mas é estranho. É algo que eu fico observando, mas a maioria não observa nada. E se eu te falar que o Elon Musk, ele é a pessoa que serve o cafezinho dentro da empresa? Vou te explicar o porquê. E aí você vai entender, e o que eu estou falando não é nada louco. Todos vocês podem pesquisar sobre isso. Não sei se vocês já fizeram o Follow the Money, para entender quem são realmente os donos das empresas. Sim. E existem duas empresas. Eu vou falar, BlackRock e a Vanguard. Perfeito. Só que o que acontece? Percentual de ações que o Elon Musk tem, perto do que a BlackRock e a Vanguard tem, é o cafezinho. Agora, se ele é o cafezinho, quem somos nós aqui sentados fazendo esse podcast hoje? Exatamente. Agora, e o que eu estou falando para vocês que pode parecer muito louco, é isso aí, gente, é fato, isso é real. Se vocês botarem na internet, vocês vão ver. A Vanguard e o BlackRock controlam tudo. Mídia, empresas de automóveis, religiões, tudo que alimentação, existe no planeta, saúde, todas as grandes empresas, qualquer uma que vocês possam pensar, qualquer uma, sem exceção. E as pessoas ficam olhando ali, quem é o top 10 rico do mundo? Não, bobagem. E não olham para isso. É, justamente. Então é que eu te falo, quem é o Elon Musk? Não é ninguém. Tem gente que não aparece, que manda de verdade, que é onde a gente tem que tentar entender isso. Ele é o cara que é usado, é um empregado. Sim. Se alguém falar assim, cara, destrói a concessão dele aí, que ele não vai poder mais subir nenhum foguete. O Elon Musk, você sabe a história dele lá de trás? Ele tinha 4 foguetes. Você sabe dessa história? 4 tentativas. Não, essa não. Ele tinha 4 foguetes. E aí o Ministério da Defesa americano falou, olha, o contrato é teu se você conseguir colocar em órbita um foguete. Os 3 primeiros explodiram. Uhum. E o 4º, que era o último atacado que ele tinha, aos trancos e barrancos, foi. E aí foi daí que ele cresceu absurdamente. Mas tem que ser o seguinte, será que ele foi o acaso ou foi isso tudo que falou assim, ele vai ter que entrar porque ele é nosso funcionário? Cara, eu acho que aquele Von Braun, né, que fez foi o chefe da NASA, né? Ele era lá da Alemanha e pegaram aquele cientista e trouxeram para a NASA. Eu acho que ele falou acho que ele escreveu um livro e botou lá que quem iria para Marte seria alguém chamado Elon. Mas isso, eu acho que o Elon Musk nem tinha nascido na época. Tem um negócio desse aí. Do Von Braun. Von Braun, que era o chefe da... Ele tem ideia de fazer pesquisa ter oxigênio em Marte. Ele tem um jeito de fazer. Ô Tchesco, tem uma história aí que você falou que já tem gente lá na Lua? Vivendo lá? Como é que é isso? Já tem gente, né? A Lua eu não sei para quem não sabe, mas a Lua não é um satélite natural. Ela é um satélite artificial. Foi colocado ali. Foi colocada na órbita da Terra. Então, existe essa teoria de que houve alguma coisa que colapsou com o planeta, que soltou uma parte, que é a Lua, que ficou ali. Mas sempre tem um lado da Lua que ninguém nunca foi. É o lado oculto, né? A Lua sempre tá ali de frente. Qual a probabilidade do lado oculto da Lua sempre estar oculto para a Terra?
Entendeu? Tá tudo rodando, né? Tudo rodando aquela coisa toda. Mas tem várias questões que eu acho que se as pessoas começarem a analisar, elas vão ver algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, o tamanho das crateras que existem na Lua para o tipo de impacto, é impossível ter só aquilo, só aquele tamanho. E elas são crateras muito rasas. Então, se você for estudar sobre isso, você vai ver que isso aí já tem um ponto questionável. Existe uma questão também do sino lunar, não sei se vocês já ouviram falar, que quando bateram cometas na Lua, ficou ecoando um sino como se a Lua fosse oca. Isso está gravado, é só vocês botarem para ver. Tem um sino. De metal, né? É isso, então ficou um barulho metálico e ficou ecoando. Ninguém consegue justificar como é que um satélite natural vai ficar ecoando, né? Não tem como ele ficar ecoando. Então, dizem da questão da estrutura metálica. E tem uma questão também do Reich, né? Que você falou até do... E tem uma história do Reich que quando a guerra acabou, uma parte foi para a Antártica, né? Porque lá eles tiveram contatos com outros seres, outras tecnologias, aquela coisa toda. Inclusive, os Estados Unidos tentou mandar lá uma frota, que eu não lembro agora se foi a 10ª frota do Atlântico, eu não sei agora qual que foi, eu não lembro de cabeça. Operação Paperclip? É isso. Acho que foi isso. Que eles mandaram e o que aconteceu? A frota foi e a frota voltou, porque não conseguiu entrar lá. Então, e uma parte desse Reich que eles falam... Isso foi em que ano? Que década? Foi na Segunda Guerra Mundial, no final, né? Final da 45, Segunda Guerra então. Mundial. Isso. Que foi na mesma época do Nimitz. Isso. Eu Então, acho maneiríssimo aquele filme. e já tem muita gente que fala que desde essa época já os seres humanos já foram lá. Só que a gente meio que foi rechaçado, porque já existiam outros seres vivendo dentro da Lua, em bases ali dentro. Agora vamos lá, vamos entrar um pouco no assunto doido do que eu vi. Eu já fiz algumas projeções onde eu fui na Lua. Então eu fui na Lua lá com o meu corpo projetado, só que o corpo mental. Nós temos 7 corpos, tá? Todos nós temos 7 corpos, que é esse corpo físico, depois tem o perispírito, depois tem o corpo astral, tem o mental inferior, mental superior, o búdico, o corpo átmico. Então tem uma questão de estudo, não cabe aqui eu ficar explicando cada um deles para vocês. Mas no corpo mental, numa saída dessas, eu já tive na Lua, entendeu? A gente já conversou. Eu postei até no meu canal que teve uma... E só para vocês entenderem, essas pessoas que eu falei para vocês, o Fábio e o Lael, que são meus amigos, que a gente se encontra no astral, mas eu me encontro com outras pessoas também, inclusive aqui do Rio, como a Meire, que eu conversei com você. A gente conversa também lá e conversa aqui, trocando as informações. Mas isso é facilmente manipulado e controlado? Vocês conseguem fazer isso de forma tranquila? Sábado estamos lá, é assim? Não é? Sim e não. Tá? O que acontece? Existe também um chamado de trabalho. Porque, por exemplo, eu não fui lá a passeio. Eu quero passear na Lua, vou andar na Lua. Não é assim. Tá? Então, existe uma rede de trabalho que a gente chama e que a gente, vamos dizer assim, a gente é contactado para poder fazer um trabalho numa localidade, como essa da Lua especificamente. Andar aqui na Terra é normal. Se eu quiser, eu vou ficar andando, eu vou na casa do vizinho, é que eu não vou fazer isso que não tem interesse nenhum, tá? Curiosidade galáctica não faz nenhum sentido. Mas se eu quiser ir na sua casa de noite, eu vou na sua casa de noite. Se eu quiser te ver tomando banho, eu vou te ver tomando banho de noite, entendeu? Não faz isso não. Todo mundo pode fazer isso. Pior cena que tu vai ver. Já viu, pô? Não, eu nem quero ver. Nem quero ver. Pô, sério, dá pra fazer... Pô, vamos pensar aqui, alguém interessante, né? Sacanagem. Mas aí, pô, eu saio... Quando eu desacoplo do meu corpo de noite, eu tenho os gatinhos, eu brinco com os gatinhos na sala. Os gatinhos começam a miar. Será que por isso que tem os 7 vidas de um gato? O gato dura bem. Tem esses bordões aí, né? Então você fica nessa... Então você consegue... Você não vai lá... vamos lá. Não, eu vou a trabalho. Vai a trabalho. É a trabalho, tá? Então, Aí o que tu viu lá na Lua? Já você já viu curiosidade. Então, tem até um relato que eu botei no canal, né? E eu tive que repostar esse relato até para confirmar algumas informações que foram passadas. É complicado a gente passar um monte de informação sem ter vamos dizer assim, um conceito já na cabeça das pessoas. Mas para as pessoas entenderem. Houve um trabalho na Lua, tá? Eu acredito que aqui é um planeta prisão e existe um sinal, tá? Um sinal da Matrix, que é a holografia que a gente vive aqui hoje. Tá? Se eu falar para vocês aqui hoje, que eu gosto de falar no meu canal, todo mundo aqui está morto. Todos nós estamos mortos. Tudo está morto. Entendeu? Da mesma forma que todos nós estamos vivos, todos temos um presente, todos temos um passado, todos temos um futuro, mas tudo está acontecendo dentro do presente contínuo. Então você não nasceu, você não morreu, está tudo acontecendo ao mesmo momento. Só que depende de um observador num outro nível para poder enxergar isso de outra dimensão.
Então, aqui onde eu tô... Sensível isso. Vamos nesse parágrafo aí. Porque eu tô pulando os assuntos. Não, é sério, porque, por exemplo, eu já li vários artigos, então eu já tô numa página assim, mas tem gente que não... Esse é que é o problema, é de eu passar um monte de informação sem as Porque pessoas terem uma avança base. muito É isso e aí. as pessoas não conectam. É né? isso. Esse é que Então é o a ponto. gente tem que ter aquele... De ir avançando e, pô, vem comigo. Essa etapa, vem Tem que ir levando. Tem que ir levando. E o que é normal. Uhum. Porque a maioria é assim que a gente falou isso aqui várias vezes no programa. Então, assim, nós estamos no presente contínuo ali. Num presente contínuo. E nós estamos mortos e estamos... Nós estamos mortos e estamos vivos ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo ao mesmo momento. Aí você vai falar, pô, mas Chesco, eu lembro do meu passado. Tá. Eu projeto um futuro. Então eu tenho um presente. Mas eu falo para você, a cada segundo que vai passando, já aconteceu e o meu presente está mudando. Isso que eu estou falando para vocês é dentro de uma terceira e de uma quarta dimensão, onde a gente está aqui nesse momento do planeta. Eu não sei se essa teoria que eu vou falar aqui, abrindo parênteses, se encaixa nisso. Tem uma teoria de que tudo já aconteceu. Que, vamos chamar de Big Bang, que explodiu, está tudo em movimento. Uhum. Então esses movimentos vão continuar. Então, pensando por essa teoria, tudo que está predestinado já vai acontecer. Uhum. Isso se encaixa nesse pensamento ou é paralelo? Eu diria que seria paralelo, complementar. É complementar, mas funciona. Então você não teria chance de mudar o seu futuro? Tem até essas linhas Na verdade, paralelas? Tem as linhas paralelas também. Como se fosse realidades paralelas dos fatos, né? Eu acho que é aí que está a questão de se existe vida ou não, em alguns lugares, que chamam de vida, né? Também. É porque a gente falou a questão da expansão do planeta, galáxias, sistema solar, aquela coisa, todos os sóis, né, que existem diversos. A gente falou disso tudo. Mas e se eu falar aqui para vocês que dentro do que eu falei um pouquinho atrás ali, vamos falar um pouquinho do multiverso, então? Só para bugar a mente de todo mundo. Mas eu só estou muito preocupado de eu jogar muita informação para um público que ainda está conhecendo e, de repente, bugar de uma forma muito grande. Mas vamos supor, hoje eu tinha a possibilidade de vir aqui, como eu vim, ou eu tinha a possibilidade, no meio do caminho, de não vir aqui. E se para cada uma dessas possibilidades na nossa vida, e imagina quantas não existem, para cada uma dessas não exista um universo paralelo, ou um outro universo. Então, esse universo que eu falei para vocês aqui seria uma bolha dentro de diversas bolhas, como se fosse uma bolha de sabão. Quando a gente joga, tem várias bolhas, então seriam vários universos, onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse universo aqui, eu vim para cá. Num outro universo, eu não vim para cá. Eu tenho uma outra vida que foi para um outro lugar. E num outro universo, depois eu posso ir para casa ou eu posso ir para outro lugar. Só que isso, eu estou falando, é uma questão de expansão. Então, é aí que a Você fonte... usa mais do que 4% do cérebro nessa... É aí que a fonte Né? está experimentando tudo mesmo, né? Tudo ao mesmo momento. Tu imagina você ser o criador e você experimentar todas as possibilidades de Mas a uma gente fica pessoa, só numa de um frequência, né? universo. Hã? Pelo menos o nosso pensamento está numa frequência, num Nós- canal. A consciência, a nossa consciência, Eu vou né? te falar uma coisa. Nós somos uma única frequência. Nós somos uma única frequência. A fonte, ela é uma frequência total. E dentro dessa frequência, foi criando-se a matéria. Então, existe uma frequência que as pessoas falam que seria uma forma da gente tentar compreender, que é aquele on, que seria a frequência maior, e dentro dessa frequência, outras frequências, foi constituindo isso que a gente está tendo aqui agora, esse contato. Só que isso dentro de uma verticalidade multidimensionalmente. Então, o que eu estou falando para vocês é uma coisa assim que é incompreensível. É um infinito que não tem como compreender. E aí eu falo, só existe isso? Esse trabalho diário? Porque o nosso tipo de ser, ele é totalmente limitado. Ou fomos. Ou fomos limitados. Ou fomos limitados. Eu acho que a maneira certa de falar é fomos limitados para que você não enxergue a partir de um certo ponto. É isso aí. É muito, muito louco isso. Esse é o que ele estava falando dos seres que, A gente que chama estão de louco porque a gente... aprisionando no planeta ali, né? A gente chama de louco porque é o bordão normal que a gente usa, né? Mas essa limitação é difícil, poucos passam desse filtro. É difícil você compreender. E aí você começa a ver algumas coisas que vão te chamando a atenção. Não sei se vocês já ouviram falar no conceito da teia cósmica.
Sim, é da... Não? Então, dos universos ali, aquela... Isso. Como se fosse o cérebro humano, né? É isso aí. Então, o que acontece? Existe uma fotografia, tá, que já foi feita, que eles chamam da teia cósmica, que é a fotografia do mais longe onde já se conseguiu observar. E o mais longe de onde já se conseguiu observar, isso você pode procurar na internet também, parece um cérebro, porque tem as sinapses piscando, tem tudo, tá tudo Sim, interligado. lembrei, já vi sobre isso. Tá? Só que isso que eu estou falando para vocês é para fora. Se você der um zoom para dentro também, você vai chegar na conclusão que você também é essa mesma sinapse. E aí a gente entra naquela questão de tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Então o maior é o menor. Então o que é o maior? Se eu não consigo nem olhar para dentro de mim e entender o menor. Às vezes a saída que eu estou falando aqui da projeção para vocês, que é um assunto que a gente estava começando a falar, que a gente teve que abordar esses outros assuntos até para as pessoas começarem a entender isso tudo. Fugir disso. Não tem como fugir disso. E as pessoas precisam entender que às vezes o universo, a saída do corpo que elas querem, ao invés de ser para fora, é você entendendo o que você é, quem você é e olhando para o seu sol interno. E quando você conseguir chegar nesse sol interno, que seria um átomo, assim, para uma compreensão, seria o todo, o universo todo que a gente está falando. E tudo isso é uma experiência, são informações baseadas na sua experiência, nos seus estudos e na sua sensibilidade? Começou com estudos. Assim, na verdade, como eu falei para vocês, se somos um fractal da fonte, somos a fonte. Então, na verdade, eu tenho todas essas informações. Só que eu não consegui acessar. Não estão acessíveis. Não estavam acessíveis. E não estão acessíveis ainda todas as informações. O que eu estou trazendo para vocês é uma fração do que a gente consegue entender. A gente aqui não tem um cérebro que consiga entender informações quânticas. É um cérebro analógico tentando entender informações quânticas. É impossível. Não tem nem HD para poder processar esse tudo de informação. Mas, para mim, vamos dizer, dentro dessa minha linha aqui, Chesco aqui agora, na terceira e na quarta dimensão, eu tive um estudo e, de repente, eu tive um boom, que foi uma abertura dessas potencialidades que eu estou falando para você. E aí uma coisa interessante, aí vocês falam, mas qual o interesse da pessoa se projetar? O que vai adiantar eu projetar? E aí eu vou te responder até a sua pergunta. Eu posso dar 3 exemplos. O primeiro exemplo da pessoa querer se projetar é primeiro entender que existe um pós-vida. Existe alguma coisa além da vida. Se eu consigo ver o meu corpo ficando para trás e eu saindo no outro corpo, eu consigo entender que existe alguma coisa além da vida. O segundo aspecto de você conseguir projetar é que você começa a entender e você consegue buscar os registros acásticos. O que são isso? São informações que estão dentro de você. Então, uma parte da minha vida eu precisei de um estudo até essa abertura e hoje em dia eu consigo me internalizar para poder pegar essas informações. E a terceira questão, que para mim é a mais importante, é você não depender mais de terceiros. O que é depender de terceiros? Não depender aqui, de eu falando para você. Não depender... Intermediários. De um Osho, não depender de uma igreja, não depender de uma pessoa te falando nada. Porque o que acontece? Você vai conseguir se internalizar e pegar essas informações que eu estou falando. Então você vai conseguir chegar nesse tipo de informação também que a gente está conversando aqui. E quem são informações que não é um aqui que está falando. São várias pessoas que estão tendo essas aberturas aí no mundo inteiro, que estão começando a falar sobre despertar consciencial e que de um tempo para cá começou-se a se falar mais sobre isso. Então foram necessárias durante a nossa história de informações, para cada período de história teve um que passou informação. Kardec passou a informação naquele momento. Já existem informações de Kardec que eu já estou questionando informações e trazendo. Não estou querendo dizer que eu sou melhor, não é isso. Mas Kardec mesmo, dentro da linha espírita, falou que novas informações iriam vir e que outras informações iriam sobrepor as informações que foram passadas até hoje. Chico Xavier tocava muito esse assunto. Todo mundo grandes avatares, como a gente estava conversando, normalmente falam sobre isso, porque grandes avatares não são o máximo, não são a sabedoria máxima, não é só aquilo ali. Eles têm a noção de que vão vir informações diferentes. Da mesma forma que eu falo para vocês que eu tenho essa minha verdade temporária. Pode ser que daqui a um ano venha outro, mude a minha verdade temporária e agregue alguma coisa, mas eu, nesse momento, estou tendo que passar isso para as pessoas entenderem. Quem é o gestor dessas informações, hein? Somos nós. Nós somos Deus. Mas quem é o bloqueio? São aquilo que a gente conversava antes. São esses seres aí que a gente está conversando e outras questões todas. Porque tem uma motivação para poder controlar, né? Para que essa informação, para todo mundo não chegue a 100% de capacidade cerebral, que abra todas as portas, que se conecte com tudo, que também não vai dar certo, né? Se eu morrer, desencarnei, o que dizem quando desencarna? Evoluindo um pouco na conversa. Você vai pegar aquele túnel de luz
E você vai ver a sua A história vida. do filme. Isso. E o pessoal conta em filme. Isso. E você vai ver a sua vida. Lá você vai ver o que você fez de bom, você vai ver o que você fez de ruim. Vai fazer as balanças. E você tem que voltar para você recuperar o que você fez de ruim. Se eu tenho essas informações que a gente está conversando e a gente consegue começar a entender que não existe nenhum bom nem um mal, você é tudo. Você é bom e você é mal. Só que você tem que entender isso. A partir do momento que você entende isso, que você entende que existe uma coisa muito maior, que existe uma liberdade de você experienciar onde você quer, aonde o seu estado vibracional te permita. Por que você vai reencarnar se você fez uma coisa errada? Se você fez uma coisa errada, aquilo foi uma experiência. Aconteceu. Tá bom? Você não precisa se culpar e voltar para se redimir daquilo que foi feito. Você pode entender aquilo e você pode dar o próximo passo, sim. Seres evoluem não só pela luz, mas também evoluem pela sombra. Então as pessoas têm que começar a entender isso. O que a gente está falando são seres de sétima dimensão, que são esses arcontes, demiurgos, esses outros seres aí, quinta, sexta e sétima dimensão. E esses seres estão se alimentando da gente, como eu disse. Para nós aqui... Nós estamos em que nível? Tem gente que fala que a gente está na terceira dimensão, tem gente que fala que a gente está na quarta dimensão. Tá? Eu acredito que dentro do planeta existem 6 dimensões. E a sétima dimensão eu já considero uma dimensão fora do planeta. A primeira dimensão seria o quê? Que grupo? A gente poder... Eu não vou saber classificar agora se é mineral ou vegetal, mas tem essas, vamos dizer assim, consciências mais coletivas, Tá. que são minerais, vegetais de primeira, de segunda densidade. Tá? E que Tipos de vida. Isso, que são consciências coletivas. Tá. Tá? Só que aí eu não vou saber se a primeira é mineral ou vegetal. Aí eu, Tá. particularmente, não eu não importa, sei. mas só pra gente entender um pouco. Depois teria a gente já, né, seres mais evoluídos, né, de terceira dimensão, Os animais estariam... Mas é porque é muito complicado a gente falar primeira, segunda, terceira, existiriam 3.1, 3.2. Um grupozinho mais ou menos situado ali. Então teriam uns animais também que chegando ali próximo do 3, que já tem uma consciência, alguns têm mais, né, como baleias, golfinhos, cachorros, Macaco. que tem mais noção, mais consciência, estão mais próximos da Interagem gente. mais, né? Perfeito. Não são tão coletivos, já Aí são mais depois, individualizados. mais Olhando pro individual, Pinho assim, né? você acha que tá na 1 a 2, assim. Né? E assim, esses seres... Não, peraí, a gente tem que falar o 4, que seria a gente ali, 3, 4. O 3 e o 4... E o 5, o 6 e o 7? 5 e 6 já seriam uma questão espiritual. Seria o tal do perispírito. Seriam Tá. dimensões que ainda estão dentro do planeta, mas não no corpo físico, no corpo Tá. espiritual, que seria a quinta e a sexta. E sétima dimensão para Seria cima. as entidades? As espirituais? entidades, sim. As entidades espirituais que estão presas no planeta, né? Porque existem Em entidades... trabalho. Existem entidades Trabalhando. aqui e também fora, que são os tronados, né? Que são entidades estelares, que a gente chamaria. E o 7º seria o topo da cadeia? Não. Eu tô... Vai longe? Vai longe. Eu não tô falando Rapaz. tudo. A gente Muita não é coisa. nada. Não, a gente não é nada. E Enéas falava, e a acha gente que não é nada. Tudo, e acha que é tudo ainda. Essa né? questão dimensional eu não gosto nem de falar, tá? Porque para mim não existe essa questão dimensional. O que existe é, como você falou, vibração. Então é como se fosse um dial de um rádio. Aqui, com a gente, vocês acham que somos só nós 4 aqui? Não. Deve ter alguém atrás do Alex aí. Não somos só nós 4. Você está enxergando? O que a gente... É porque é percepção, né? Então, mas o que acontece? Por que você não está vendo? Porque você não está vibrando na vibração que eles estão. Se você conseguir aumentar a sua vibração um pouquinho, você começa a enxergar Como que é tudo. isso de aumentar a vibração? Como se fosse uma sintonia de rádio. É isso. Então, quando você consegue sintonizar naquele momento, você consegue ver as coisas. As músicas estão todas no rádio ali. Mas você vai sintonizando. Sim, mas como é que faz essa sintonização? Você Aí é pensa uma porta positivo, Isso você tudo que a gente está se falando. sensibiliza mais espiritualmente não, mas energeticamente para fora do corpo? É estudo. Estudo, prática e entendimento. Você tem que unir essas 3 coisas. Primeiro, você precisa ter o estudo. Como eu falei, para entender isso tudo que a gente está falando, precisa estudar. Sim. Não dá para entender assim. Você precisa ter um Permitir a informação, estudar. Isso Não aí. quer dizer que você vai concordar ou não. Também eu acho que Ponto. meio que refletir também pelas coisas que você passa. Vou te dar um exemplo. Às vezes tem aquele lance de a gente achar que o pensamento é nosso, mas não é nosso. Parece que meio que alguém joga ali e aí você capta e você... Vou te dar um exemplo. Se você está muito nervoso, às vezes não é você que está nervoso, mas pode ser que alguém está te induzindo a ficar nervoso
e o teu corpo meio que reverbera naquilo ali, você incorpora aquele nervosismo, né? E da mesma forma também eu acho que tem alguns pensamentos que vêm para você, mas não são seus e você meio que capta aquilo ali e você passa para frente. Não tem algumas coisas dessas? Todos nós somos uma antena receptora de vibração. Tá? Então, o que acontece? Você consegue, por onde você está passando, por exemplo, você acorda super bem. Você acordou super bem, você está feliz, aquela coisa toda. E, de repente, do nada, você ficou mal. Entendeu? Pô, tô com depressivo, não sei o que lá. Mas aquilo pode não ser seu. Aquilo pode ser alguma consciência que ali passou e deixou um rastro de energia e você passou ali e sem querer sintonizou com aquilo. E aí você não consegue diferenciar que aquilo é seu ou não e você pega aquela vibração que passou ali naquele momento e incorpora aquilo. Então você está muito feliz e de repente você fica triste pra caramba. Pode apostar que você frequenciou alguma coisa assim no meio da rua. O espírita fala muito sobre isso. Passando num ambiente muito pesado, com multi-espírito, sei lá. Tu já teve você pode arrastar um pouquinho mais, né? Tu já teve aquele negócio que você... Até do pensamento, continuando nesse assunto do pensamento. Que você capta alguma coisa, algum pensamento, sei lá, o Flávio tá aqui comigo. Aí a gente, às vezes, sei lá, vem na tua cabeça assim, pô, tem que aumentar o ar, tá muito frio. Aí quando tu pensa isso, aí daqui a pouco, Flávio, pô, tem que aumentar o ar. Então, isso acontece comigo direto, mas eu não sei se eu tô pegando o pensamento dele ou se eu tô passando para ele. E se vocês não estão se comunicando sem falar? Entendeu? Cara, isso acontece comigo direto. Chega um ponto que a gente está fazendo o programa aqui, o podcast, que a gente já está em nível de entrosamento, que pelo jeito de olhar já sabe o que vai rolar. Mas isso também é um treino, né? O que eu falei, tudo é treino. Estudo, treino e colocar em prática. Mas tem comunidades importantes e volumosas que não aceitam essa forma de pensar, né? Pensam completamente diferente. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, né? A comunidade católica, a comunidade evangélica. Sim. Eu não sei a comunidade dos muçulmanos lá, o Islã, né? Todos eles. Eles também não pensam Eles assim. repudiam tudo. Os muçulmanos, principalmente. Olha, a gente vai falar dos muçulmanos, eles têm a ver com a construção das pirâmides. Que também é outro enigma ali, né? É um enigma, mas o enigma é complicado, né? Porque hoje a gente não tem tecnologia para levantar aquele tipo de pedra. Eu acho que já estava lá e aí os egípcios começaram a morar em volta depois. Falaram que foram eles que construíram. Aquilo pode ter 5 mil anos, né? Não tem como. Tem uma engenharia lá, né? Que diz que é possível, mas levaria tipo 50 anos para ser feito. 50 Sei anos? lá. Eu vi a engenharia. A Eles botam a tora embaixo de cada bloco de pedra daquele, fazer a flutuação para ver levar aquilo. por canal de água, não sei o quê. Então. Hoje a maior grua que existe no mundo guindaste que existe, não consegue levantar uma pedra naquela altura para colocar aquilo lá. Naquela altura não consegue. Aí os caras vão botar a tora de madeira para empurrar aquele negócio de toneladas para subir. Você falou uma coisa bem, como é que chega aquela tora lá, aquele pedaço de pedra gigante? E não é só isso, as 3 pirâmides, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion, alinhadas da forma que a gente fala matematicamente. Então, tipo assim, tem 10 casas decimais de alinhamento perfeito das 3 pirâmides. Como é que alguém vai conseguir construir cinturão aqui? de Órion, eu vi isso no filme, no MIB, maneiro. Tu não viu isso, não? Não, eu vi Três Marias, para deixar Três mais Marias, fácil. as 3 estrelinhas, né? É isso aí. Mas segura aí que a gente vai aqui por uma pausa para sua cadeira elétrica. A gente quer conhecer também quem é o Chesco na vida cotidiana e suas preferências. E, produção, vamos ao nosso oferecimento aqui da Bidu Carregadores Inteligentes Veiculares Elétricos. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Pensou em carro elétrico, pensou no carregador elétrico, certo, Pim? Certíssimo. Vá no site bidu.com.br, vê o carregador que servirá para o seu veículo. Se você tem um comércio também, tem carregadores para alta rotatividade. Então dá uma entradinha lá para você ter um carregador na sua casa. Se você também quiser dar um carregador para alguém, é interessante. Imagina, você vai na casa do teu sogro, não tem carregador lá. Você já aproveita, pega a energia dele, aproveita, recarrega até mais do que na sua casa, pega a energia dele, entendeu? Vai receber alguém de fora na sua casa e você também não tem carro elétrico. A pessoa vai lá, carrega com conforto, entendeu? Vai botar na sua casa de campo, na sua casa de praia. E para você parar aí, né, Flávio? De uma vez por todas. De usar o shopping e o mercado. E o mercado. Fica toda semana, quase todo dia sim, dia não, o cara tá indo no shopping, Flávio.
Com essa desculpa Boa. aí de, vou ter que comprar uma blusinha ali, a patroa, sei que, blusinha de barata de R$40. Aí quando chega lá tem um Fusca parado na vaga de carro tem um elétrico. Fusca, já era mesmo. Já era. Vai ter que dar aquela briga com segurança para tirar o carro. Vá lá no site e veja que está com ótimos preços. www.bidu.com.br. É o elefantinho que dá choque e leva energia para o seu veículo elétrico. Voltamos aqui à cadeira elétrica agora com o Chesco. Chesco Carnevale, nome de... Nome chique, Nome fino. chique. É. Não é, não é à toa que o cara tá na frequência acima da nossa aí, pô. Com um nome desse, pô. Tá na última reencarnação. Tá na última, pô. Gastou todo o nome do cara. Nome de artista de Hollywood. Deve ter um monte de ET lá, né? Que ele deixou na Hollywood, né? Primeiro o pessoal fala. Vamos aqui à cadeira elétrica aqui, fazer umas preferências suas aqui. Dia ou noite? Noite. Esquerda ou direita? Direita. Verão ou inverno? Verão. Serra ou praia? Serra. Rio ou São Paulo? Rio. Estados Unidos ou Europa? Estados Unidos. Terra ou Lua? Lua. Lua. Lua ou Marte? Marte. Marte ou planeta intruso? Planeta intruso, vamos pra longe. Já vamos falar sobre esse planeta assim que terminar essa cadeira elétrica. Já é aqui a embalada. Almoço ou jantar? Almoço. Churrasco ou japonês? Japonês. Cerveja ou vinho? Vinho. Ficar desencarnado ou encarnado? Sai do planeta. Sair do planeta. Pô, desencarnar o cara vai morrer, pô. Ou não, né? Não sei, pô. A gente tem que fazer um realinhamento aqui. Cirurgia no hospital ou espiritual? Os dois. Ainda estão... Tá, Os dois. Existe, né? existe, né? Ainda Existe. fazem. E para fechar aqui a cadeira elétrica, que a gente vai voltar no tema do planeta intruso, já na sequência, Muito interessante. um objetivo de vida. Olha, sem ser piegas, conseguir despertar. Totalmente. Você acha que ainda faltam portas a se abrirem? Sempre falta, né? Sempre falta. O objetivo é sair dessa aqui com todas as portas abertas ou perto de todas. É isso aí. Isso aí, cadeira elétrica Cadeira do elétrica. Chesco Carnevale. Vamos falar sobre esse planeta aí, chamado de intruso, né? E Vários também chamado nomes. de Nibiru. O que é isso? Muita gente não sabe o que é isso. Planeta X, né? Planeta X também? Mercóbulos, Pô, X né? também... Voltamos lá no Elon Musk, tem um planeta X e sacanagem, né? Esse X aí, né? Esse X aí não é à toa que tá ali, né? Porque a rede social virou X. É. O Ele negócio era lá dos dono foguetes é X. dono do domínio X, ele. E aí tem um planeta também chamado de X? E se eu for ver, tem muita gente que usa dinheiro aí que gosta de botar o X também, né? Sério? Ué, você pode ver. Tem um X-Video? Não. Não. Ô, Caramba, Pinto. ali tem X pra caramba. Tem X, é verdade. Movimenta Tinha bilhões de pessoas. Todo mundo cresceu vendo a apresentadora aí cheio de X também. Aquilo ali seria uma isca? Não sei. Aí eu vou deixar aí para o pessoal tirar as próprias dúvidas. Caramba, rapaz. Vamos lá. Mas vamos lá. Qual é desse planeta aí? Então, dizem, né, que existe um planeta, que é um planeta que ele não foi rastreado ainda, né, que a gente não consegue enxergar. E esse planeta, em algum momento, ele irá passar aqui pelo nosso sistema solar. É como se fosse um planeta que ele não compõe esses 8 planetas que a gente vê aqui em volta ao Sol, mas ele tem uma órbita que passa de tantos em tantos anos. É uma órbita elíptica. Elíptica, né? isso, que ele passa pelo meio do nosso sistema solar e ele tem um poder catastrófico, né, de destruição. Só que o que acontece? Isso é por uma ótica da fisicalidade. Então, mas existe também, e esse planeta X, existe só que esse planeta X está dentro de um sistema também, que é o sistema de Herculobos. Então é um sistema também, então não seria só um planeta, o que iria passar aqui seria um sistema mesmo, um outro sistema dentro do nosso sistema. Só que dimensionalmente, esse planeta já está passando. Tá? Então, em outros níveis dimensionais, esse planeta já está passando, inclusive já trazendo até alguns reflexos na fisicalidade. Você pode ver que alguns cataclismos, algumas coisas já estão acontecendo no planeta. Então já tem algumas alterações vulcânicas, de terremotos, algumas coisas que já estão acontecendo. E se for verdade o que estão falando, tá? Eu não vou cravar também isso. Se esse sistema passar aqui por onde o nosso planeta está, muito provavelmente acaba a vida como a gente conhece nesse nosso planeta.
porque vai desestabilizar a órbita, vai desestabilizar tudo, esse planeta aqui acabaria. Tá? Então, basicamente, seria isso. Mas eu conheço a história, tá? Mas eu mesmo não acredito nessa história do que o planeta vai passar. Nessa versão aí. É isso aí, tá? Eu vejo que dimensionalmente, sim, ele existe, está passando, mas sem nenhum impacto assim real catastrófico para acabar com tudo da forma que a gente está falando. E ele é habitado? Ele é habitado. Fisicamente? Ele é habitado, dimensionalmente, ele é habitado pelos famosos Anunnakis, que dizem que são os engenheiros siderais que vieram, que modificaram, que hibridizaram a raça humana, que nos transformaram em escravos, que é uma das raças dominadoras também. É uma raça dominadora. Que é uma raça dominadora, tá? Eu em projeções, e aí eu posso falar que em projeções, mas dimensionalmente não aqui. Eu já fui nesse sistema, inclusive com outras pessoas, e existe um bloqueio, vamos dizer assim, de uma confederação de naves, justamente para esses seres não virem para cá, porque existe uma conjuntura para eles poderem vir para cá com uma certa facilidade dimensionalmente agora que alguns portais estão abertos. Então existe um bloqueio para esses seres não virem, mas alguns já estão aqui. Então eles estão querendo retornar. Então existe uma raça que foi uma das raças que modificou o nosso gene para a gente ser hoje da forma que a gente é e pela dominação, para escravizar a gente. Você já teve alguma experiência de comunicação com alguém que não é da nossa espécie? Sim, com outras raças. Essa é a questão. O que nós somos aqui? Nós somos terrenos ou estamos terrenos? Quando a gente começa a ter essa compreensão, você vai ver que você só está como um ser humano. É nesse momento que você está aqui, que a sua energia está aqui. Mas a partir do momento que você está em outras localidades do universo, você é outra raça também. Então esse contato que você está falando, você já teve contato com outras raças? Sim, várias outras raças. Inclusive eu posso falar para você que eu multidimensionalmente, como eu falei para vocês que somos vários corpos, em outro nível de dimensão, eu já falei comigo mesmo, só que eu sendo uma outra raça. E tudo ao mesmo momento. E como que foi isso aí? Para mim é uma coisa natural. Mas no início não foi, né? Isso é que é engraçado. Como Ou eu falei. você se sentiu bem? Na verdade, como eu te falei, sabe quando as informações já estão todas dentro, que quando você começa a fazer as coisas é uma coisa tão natural que você não se assusta? E basicamente foi isso. Então Ele veio até você ou você foi até ele? Normalmente eu vou até eles. Mas eu vou até eles, por exemplo. Aqui tem algumas coisas que eu não posso falar. Mas vamos lá. Existe Não pode falar por causa deles? proteção minha também. Ah, proteção sua. Sim, existe uma proteção também, até por conta... Energética? Ou proteção Proteção desse energética, ambiente de aqui, trabalho, ou dos pra- haters? Não, haters eu Não, não tô... haters- Tá nem aí. Não, haters pode vir que eu já tô acostumado, não tem Entendi. problema nenhum. Tenta achar uma forma, então. Mas existem ataques energéticos, tá? Sim. Então, vamos dizer que aqui onde a gente está também, nesse momento, nós também estamos escondidos, tá? De outros seres, não é tudo, eles não conseguem ver a gente energeticamente. A partir do momento que a gente começa a botar a cabecinha um pouquinho fora da água, e a gente começa a fazer esse tipo de trabalho também, vamos dizer assim que a gente começa a ser visto. É como se acendesse um alerta, olha, aquele ali... Ó, saiu alguém Começa a daquele movimentar dome muita ali. energia. Não, eles começam a entender o seguinte, ó. Passou Tem mais um daquela agitação, fase, ó. né? Tem que observar ali, tem que observar ali. É mais ou menos isso? Você quer ver uma coisa engraçada, mas fazendo uma metáfora. O filme Matrix, quando o cara sai lá do casulo, você já viu? Quando ele acorda? Sim. Aí o que acontece? Vem ele, né? As navezinhas lá, a tecnologia, a inteligência artificial vai lá, pega ele. Mas viu ele, pegou ele, o que fez com ele? Descartou ele. Descartou ele. Que não seria para ele ser resgatado depois e ele conseguir viver aquela coisa toda. E por isso que ele vive escondido naquela dimensão ali. É isso aí. Então é meio como se a gente às vezes, também precisasse ficar camuflado aqui para não ter certos tipos de ataques. Mas fazendo uma metáfora assim, só para as pessoas tentarem entender mais ou menos. Então existe uma proteção de trabalho por conta disso. Você sabe de casos de pessoas que foram abrindo tantas portas, pensando tão avançadamente assim, e que foram atacados de forma fulminante? Ou foram simplesmente atacadas de forma mais intensa? Nós somos atacados diariamente. Entendeu? A gente que está trabalhando com mais consciência, a gente toma porrada toda hora, vocês não fazem ideia. Na rotina de vida? Na rotina de vida. Domingo e segunda, eu estava até conversando com os amigos, né? Estava conversando com o Lael, até com a Meire, eu falei com a Meire também. Eu dormi 12 horas no domingo, 12 horas na segunda e não conseguia levantar da cama. Mas sabe quando você não tem energia? Não tinha energia. Essa é que é a grande verdade. Meio doente, eu tô até com asma. Eu tô com asma ainda hoje. Quase perdendo a voz para não... É isso aí. Mas é porque isso é um tipo de ataque também. Por quê?
que vai acontecer um evento grande agora no final de semana em Cunha. Um evento despertar com mais de 100 pessoas, aquela coisa. Então eles estão batendo em todo mundo que vai lá conversar o que a gente está conversando aqui e fazer práticas também. Então é uma forma também de destruir aquela pessoa. Só que isso que eu estou falando para você é porque eu tenho proteção também. Eu tenho pessoas que me protegem, não só aqui, mas também do outro lado, que fazem um amparo energético, aquela coisa toda para proteger a gente. No astral. Mas a gente toma porrada e pô, isso é toda hora. Você pode ver, acaba casamento, questão financeira vai pro cacete. Então eles vão te destruindo, eles vão tentando te Toda vez que pegar, você chega mais perto de mais informações, eles tentam te destruindo. E vocês podem ver, todo mundo que... E aí tem aqueles que são maiores, tipo esse David Grush, né? Que foi lá no Senado americano, que é um caso recente. Pô, já saiu, né? Não sei se vocês viram a questão psicológica dele. Saiu ele como um maluco. O cara já maluco. produziram... Sempre tiram... Tipo de conspiração de filme mesmo. É pra desgastar a imagem da pessoa e pra ninguém acreditar mais naquela pessoa, pra ele ser totalmente descartado. Isso são aquelas forças que a gente fala que... As forças ocultas que ninguém consegue entender. É assassinato de carreira, né? É isso aí. Então, Tem isso vários acontece, casos. isso é super comum. Você pode ver, você começa a dar um negocinho, vê um negocinho lá, pá, Toda toma um vez que porradão. alguém avança nesse sentido, de alguma forma é aniquilado. É isso. Para pensar Isso. na história. Então tem muitos assuntos que ninguém gosta de avançar. A nova ordem mundial é uma também, que ninguém gosta de avançar. Sim, mas vai acontecer. Né? Vai acontecer, não tem nem como falar que não vai acontecer. Como é que você vê a BlackRock e a Vanguard ficam escondidas daquele tamanho todo? Elas ficam... Você pergunta quem é a BlackRock e a Vanguard, pega 10 pessoas, pergunta. Talvez um saiba. Tô mentindo? Ou menos. Eu vou te falar. Não é? É isso aí. Eu vou te falar que, sei lá, de 8 bilhões de pessoas que existem, não sei nem se a gente já chegou a 9, mas de 8 bilhões de pessoas, se você for perguntar, sei lá, 1.000 conhecem. Desses 1.000, 1.000 conhecem ou não, já ouviram falar. Desses 1.000, você pega 1% disso é que tem noção do que eles são. Exatamente. Aí pra saber que aquele cara é isso, as pessoas não têm essa noção. Exatamente. A informação é libertadora. Sim. É como se a gente estivesse num mundo Matrix. Mas Né? é da forma que eu vejo. E as pessoas estão ali, igual que tem uma parte do cara lá que o cara fala assim, você está comendo esse bife suculento, isso aqui, teu cérebro está levando informações, sensações maravilhosas de que essa refeição, mas isso aqui não existe. Né? É muito louco, né? Pensar aquilo. O mais louco é ele defender o sistema para comer o bife. Ele isso pede aí. para voltar para comer uma coisa que não existe. Isso é que é o mais louco. É É isso quando aí. a pessoa tem noção do que está acontecendo, mas prefere ficar cego porque é mais fácil. Ele traiu a própria espécie para Em busca viver da dentro sensação ma- do bife. Isso aí. É isso aí. Caramba. E essas percepções você tinha com adolescente? Tinha alguns gatilhozinhos em algum momento? Eu sempre gostei, né, desses filmes de ficção científica, Star Trek, Star Wars. Eu sempre fui muito ligado nisso, então eu adorava essas coisas. Mas não a fundo, né, dessa compreensão. Mas o filme Matrix, quando ele saiu, pra mim foi um estalo muito grande. Mas eu vou ser bem honesto, não sei se vocês, de repente, se vocês tiverem interesse de fazer esse teste que eu tô falando, após esse nosso bate-papo, pega um tempinho e vê o filme de novo. Com outro tipo de informação na cabeça. É isso aí, que aí você vai ver outro filme. Eu gosto. É totalmente outro filme. É impressionante. O filme da Matrix não é filme pra mim é documentário. É um documentário escrachado da realidade. Então, depois desse assunto aqui, pra quem tiver interesse, passa o olho no Matrix 1 de novo. Você vê como estava tão escrachado tudo que a gente está falando aqui. Eu já vi tantas vezes. E em 99, acho que foi o primeiro. Foi. Foi 99. Eu comprei a que eu acho que foi o trilogia. primeiro. A trilogia. O primeiro acho que pra mim foi o melhor. Foi um cenário. Esse muito bem último produzido. não. Eu acho que estragaram, perderam né? a mão ali. O primeiro foi muito legal e você vendo daquela maneira, você tinha uma visão limitada. Sim. Se você vê agora 20 e poucos anos depois, É libertador. é muito mais do que aquilo. Não Eu é? falo mais, tá? Tem aquele Sense8, não sei se vocês já viram também. Sense8? Uma série que tem no Netflix. Não. Vou Não. procurar. É das irmãs Wachowski também, que fizeram Matrix. São as mesmas irmãs que fizeram Matrix, fizeram uma série de 2 temporadas chamada Sense8. Sense Verdade, e são 8. as irmãs que fizeram a trilogia do... O Sense8 é porque o tema hoje aqui não é bilocação. Mas o Sense8 também é um documentário escrachado dessas potencialidades que a gente está conversando aqui. De uma forma que vocês não fazem ideia. É ver para bater todo tipo de informação que a gente está falando. Essa bilocação é
você tá em 2 locais ao mesmo tempo, Isso. conscientemente. A bilocação já foi comprovada, né, pelos cientistas. Eu não sei quem gosta aqui de mecânica quântica, mas dentro da mecânica quântica existe a superposição quântica. O que é isso? É que eles conseguiram identificar que uma partícula ela estava numa outra localidade e essa partícula era igual. Ela tinha todas as informações de uma localidade numa outra Eu acho que é efeito fantasmagórico, não é isso que eles Isso, chamam? também é isso. Eles também têm esse nome para justificar isso. Então, eles não conseguem justificar, mas eles conseguiram... E uma afeta se você São iguais. apertar aqui, a outra responde. São iguais e sentem a mesma coisa aqui. É uma coisa muito doida. A bilocação é justamente isso. A bilocação é quando a gente está aqui, eu estou aqui com vocês, falando com o olho aberto, mas a minha mente está aplicada numa outra pessoa em uma outra localidade. Tá? Isso é a coisa mais comum do mundo. Todo mundo faz também, ninguém percebe. Quantas vezes você já foi num restaurante ou estava falando na sua família que de repente você pegou alguém que estava olhando para o nada? Tipo assim, volta, fulano. Aquele descanso de mente, de visão. A pessoa está assim com o olhar parado, assim, não sabe para onde está olhando. Que dá uma sensação de conforto, né? Pro olhar, né? Sim, aí você fala, volta, aquela coisa toda. E a pessoa, eu estava em outro lugar. É isso. Isso acontece muito no espectro autista. Sim, é isso aí. Eles estão muito bilocados. Mas a gente consegue fazer isso também de uma forma... Quer ver uns exemplos práticos, só para vocês verem, muito doido? Porque é O estranho. bilocado é você estar com um pensamento muito real em outro local? Eu estar vendo pela mente da outra pessoa nessa outra localidade. Eu posso te dar um exemplo para você entender. Que eu acho que é bem interessante. É um exemplo particular, mas eu sou cético. Eu era muito cético, como a gente estava conversando. Então, teve uma vez que eu estava em casa, eu senti cheiro de ração, tá, de cachorro, e eu estava sentindo cheiro de, tipo, cachorro molhado. E aí eu não tenho cachorro e eu achei estranho. Eu acalmei a mente. Ao invés de eu acalmei a mente, automaticamente minha mente se acoplou numa mente de uma amiga. Eu estava na Barra, na Península, como eu falei para vocês, onde eu moro, e essa mente se acoplou numa amiga dentro de uma pet shop em Ipanema. O que eu fiz? Eu peguei o WhatsApp e mandei para ela. Depois eu até procuro e mostro para vocês, tá? Porque isso tem prova. E aí eu mandei o WhatsApp para ela e brinquei com ela. Falei, o que você está fazendo dentro da pet shop? Caramba. E aí ela me respondeu, mas você tá aqui perto? Entra aqui para falar comigo. Tem a conversa. Entra aqui para falar comigo. Aí eu falei, olha, mas eu tô vendo pelos seus olhos. Você acessou o CFTV dela, pô. É isso. Mas Pô, você... você conectou lá, pô, tô vendo a tua câmera aqui. Mas Isso é hack, hein? Pô. Não é? Só que eu tô hackeando o cérebro dela. Mas Caraca. você acessou ela porque você foi lá ou porque talvez ela pensou em você e você sentiu e você esteve lá? Muito provavelmente ela pensou em mim, deu aquele relapso de memória que ela pensou em mim e eu me acoplei à mente dela. Sim, Isso acontece com pessoas muito próximas, com pessoas que já têm uma simbiose energética. Chamam vamos de dizer almas assim. gêmeas também, né? É isso. Parece que você viu até o vídeo E que eu você gravei entende sobre Não, que ela você tá vai falando pensando- aqui, eu não sei porquê, mas eu tô pensando. Eu fiz um vídeo sobre mentalmente isso, aqui. que é justamente eu falando das almas gêmeas e desmistificando a questão carnal. É Eu justamente nunca, isso. eu vou te ser sincero, eu não acessei nenhum material teu. Mas é isso que eu falo. Mas isso acontece é o seguinte, a mesma coisa que essa mesma mulher, foi engraçado que ela estava na Europa, ela estava se olhando no espelho, e aí eu mandei um zap para ela, falei assim mesmo para ela, pô, mas você tá bonita, pode ir pra rua. Aí ela tirou uma foto assim, né, dela no espelho e falou assim, é isso mesmo. Mas acontece isso direto, acontece quando tá na praia, assim, isso com diversas pessoas, não só com homem como mulher. E engraçado que isso deve acontecer com as pessoas que negam isso, né? E elas acabam bloqueando, né? Sistematicamente, né? Isso e também a vergonha de você perguntar para um outro se de repente ele está sentindo aquilo, e se ele não tiver sentido, as pessoas se bloqueiam também. Às vezes, se você começar a treinar e começar a fazer isso... É o você vai... bloqueio pelo qual a gente pode ter sido programado. Isso. Comigo acontece muito de eu saber que a pessoa está Essas pensando em mim. essas pessoas estão seguras diante do sistema. Ou não. Não, talvez. estão seguras pelo fato seguinte, não estão despertando interesse. Estão do jeito que a gente quer. Ah, sim, sim. Mas É quando isso. você sai dessa redoma e começa a fazer esse grupo que vocês vão se encontrar aí, É isso você aí. começa a despertar, dependendo do tamanho que vocês forem, vocês serão atacados com força ou não, né? Mas não é só bom não, tá? Por exemplo, eu já tive um amigo que estava fazendo um exame de câncer. Ele estava enfiando uma agulha aqui, Ih, cara. hack aqui atrás. E eu senti entrando. A agulha minha queimando. Mas queimando no meu corpo. Queimando a parada Vamos editar no meu essa corpo. parte que ele fala, senti entrando? Não, Deixa eu bota ver como, aqui. como que é? Ah, aqui corte. estamos me dando ideia, que Corta, sacanagem. esses cortes aí são perigosos. Cara, é muito louco. Cara, comigo muito acontece maneiro. muito a pessoa... De entrar assim? Não, quente, de eu né? saber mais ou menos que a pessoa tá pensando em mim. Tipo assim,
Ou que vai falar comigo, quer falar comigo. Vou te dar vários exemplos. Até hoje aconteceu com minha esposa. Cara, você não tá falando com a pessoa durante o dia. Cara, chega naquele minuto ali, você abre o WhatsApp ali para falar, tipo assim, ela falou, eu vou ter que pegar o táxi para chegar aí. Aí eu já abro assim, já falo, vou deixar o dinheiro ali. E é na hora que ela tá falando, o cara, vou precisar, vou deixar o dinheiro, entendeu? Então, meio que já tô dando a resposta para ela no momento que ela tá me perguntando, entendeu? Ou então, quando ela vai me pedir alguma coisa, tá bom, eu vou levar pão e queijo para casa, porque eu já tô sabendo que ela vai me perguntar isso, entendeu? Treina. Não, então, mas eu acho... então, ou até... Isso é treino. Quer ver o que acontece também? Muito esquisito. Se às vezes eu vou sair à noite, um amigo meu fala, vamos jantar mais tarde, eu já sei mais ou menos quem vai estar lá com a gente, entendeu? Mas será que isso também não pode ser, assim, botando a pauta cética na mesa e... Será que também às vezes a gente não fica confundindo muito as coisas que são rotinas normais e as coisas que realmente, de fato, são sobrenaturais? Acontece muito isso em todas as comunidades, né? Eu assim, acredito... virei a água no joelho. Aí o cara exagera. Isso aqui é algum ataque espiritual. Que besteira. Pode ser Tem também. pra cacete, né? Cara, às vezes claro pode que ser um tem. problema de intestino. A pessoa tá com um problema de intestino, tô com um sentimento ruim. Não, tá E tem coisa que pesado. você vira uma chave... Acontece comigo. Eu falei, isso aqui não é uma rotina, não. Isso aqui é um ataque. Mas você tem que saber entender. Energético ou espiritual, que seja. Você tem que saber entender, né, gente? É. Aquela coisa, não é porque você tá tendo uma dor de barriga, aí é ataque espiritual. Não O é cara isso. comeu uma feijoada, assim, tô suando, ataque espiritual. Comeu pra caraca, tô com um mau pressentimento, tô me sentindo esquisito. Eu acho que a primeira coisa é tentar afastar o que é o físico, né? Questões físicas. Fisiológico. Primeiro que você vai no médico, vai passando mal, primeiro vai no médico, aquela coisa toda. Depois que você afastou tudo, vamos pro outro lado, então. Tem uma pergunta aqui, localidades umbralinas sinistras e suas tecnologias. O que é isso, cara? O que você já viu? Pode falar sobre isso ou a gente vai ser interceptado aqui? Posso falar. Mas... Se vocês autorizam, eu falo tudo. Não, o microfone é seu aí, pô. Somos Mas não todos tem advogado, ouvidos. não, hein, pô. Pra quem vai gostar da piadinha, estamos no umbral. Só que esse umbral aqui é mais bonitinho. Tem uma praiazinha ali. Aham. Tem uma arvorezinha, você pode jogar um futebol, você pode tomar uma bebidinha, você dá uma namoradinha. É uma cadeia norueguesa. Mas estamos no umbral em que nível de tamanho? E em que nível dimensional? É. Ali que é o ponto. Então estamos em um umbral. Eu considero aqui como umbral, tá? O que é umbral? Umbral, para mim, é uma localidade ruim, mas ruim na minha interpretação, onde você está preso. Primitivo? Eu diria prisional. Prisional. Então, primitivo, prisional. Então, por exemplo, eu tenho um livre-arbítrio limitado. Quando você diz aqui, você diz na Aqui, vida. aqui onde a gente está na vida. Tá. Se eu- Nessa rotina de vida. Eu quero vir fazer um podcast, eu tô vindo fazer um podcast. Eu quero ir no banheiro, eu vou no banheiro. Mas eu quero... Você é aprisionado nesse planeta. Eu nesse quero mundo. sair daqui, eu não posso sair daqui. Então eu tenho uma limitação do meu livre-arbítrio. Eu estou limitado nisso aqui. Tá. Tá? Então, para mim, isso aqui é umbral. Mas vamos lá, vamos entrar num umbral que as pessoas Clássico. conhecem, o clássico. Umbral clássico é aquele umbral, onde eu já estive também algumas vezes fazendo algumas questões de resgate, tá? E aí, normalmente, até o nome do meu canal, que é o Merkabah Dimensional, é que a gente não conseguiu evoluir muito. Porque tem muito assunto. Isso aqui é assunto pra gente conversar durante uma semana. Se a gente for botar tudo em pauta, é uma semana Cara, conversando. Cara, O Tisco vai ter que voltar aqui, porque não vai dar pra terminar. não, é uma semana. É assunto sobre Vamos assunto. trazer Eu a- gosto de ouvir. A Meire, eu não conheço a Meire, Meire. mas vocês falaram tão bem, Meire. Sim. Falaram tão bem de você aqui que você tem que fazer parte da mesa. É. Não sei nem quem é você na fotografia, como você é, mas o aval tá dado aqui. Então já fica o convite aí. Então tem a Meire, tem o Lael e o Lian. Então, por Vocês favor, vão gostar deles Pinho, também. produz essa agenda aí pra gente. Pô. Sim, sim. Lael, se vier aqui, eu te garanto que antes de começar a live, seus olhos estão vermelhos. Você tá achando que eu tô brincando? Só chame ele. Eu já vi alguns É o Homem vídeos Cebola, dele. só chame ele, só falo isso. É mesmo? Olha, isso aí é aquela coisa, é pra matar cético, chama o Lael. É bom o Rafael Ele é bom, aqui sério. também. tô falando O sarrafo é alto. Mas olha Você só. sabe que a gente conversava ali. Eu sou de exato, tem um sarrafo lá em cima, você já foi também. Foi não, eu sou. Você Eu já- sou contador. Mas teu sarrafo diminuiu um pouco? Ou continua alto, mas você passou por ele? Não, eu já aceitei o sarrafo, eu vi que a altura dele não funcionava, eu já tive que aceitar o sarrafo mais baixo.
Mas É. voltando então na questão umbralina, né? É, Como a gente isso. entende. O umbral, então, os umbrais feios que eu fui, tá? Que eu consegui ter acesso lá. Eles são basicamente bem escuros, tá? Como se tivessem vários raios caindo. Então, é como se os raios iluminassem tudo. Você vê seres lá na Terra, mas seres que estão já misturados com a Terra. Tá? É como se fossem ovoidizados, seres já sem forma. Onde toda a energia desses seres é como se eles estivessem presos entre a Terra e aqui onde a gente está. A gente viu cenas tentando ilustrar isso naquele filme. Não sei se foi Nosso Lar ou foi aquele Amor Além da Vida. No Amor Além da Vida reflete muito bem isso. Que ele tá andando, começa com um barco, uma jangada, de repente cai com um monte de pessoas misturadas com a terra, alguma Isso. coisa assim. No Nosso Lar também, tá? No Nosso Lar também tem. Então, Seria um pouco para ilustrar aquilo. Seria para ilustrar aquilo. Só que são seres ovoidizados, né? E que aquela energia ela é drenada na Terra. Aí você me pergunta, mas para onde que essa energia é drenada? E aí eu vi essa energia ser drenada sempre para uma pirâmide. Tá? Tem uma pirâmide de cristal no meio dessa localidade, onde toda a energia que está sendo drenada dali está sendo encaminhada para aquela pirâmide. E pelos estudos que eu tenho, por projeções conscientes, andando por aí fazendo os trabalhos, eu já identifiquei que as pirâmides elas são tipo um Stargate, elas conseguem transmitir informação e energia para outras localidades. Então, como se fosse um equipamento tecnológico que consegue jogar para outra localidade onde ela está apontada também aquilo. Essa informação toda. A pirâmide sempre envolvida com algum tipo de energia e enigma misterioso. É isso aí. Inclusive de desmaterialização. Sabe que a pirâmide está na papel moeda do dólar americano. Tá em tudo. Tá em tudo, tá no Illuminati, tá no olho que e tudo tá no vê, universo inteiro. Tá no universo Todo planeta que você vê tem uma pirâmide no... E tá no Egito lá, uma pequenininha. Não só no Egito, né? México, Amazonas, embaixo verdade. das águas. As pirâmides estão em todos os lugares que a gente possa imaginar. Bósnia. A ponta do iceberg. Tudo. Na Antártica, é que a gente não... Cara, muito... É pirâmide para tudo quanto é lado, é que as pessoas não se dão conta disso. Não é só Egito, não. É tudo quanto é lugar. E aí? E aí, qual é o nosso trabalho? É quando a pessoa está apta a um resgate... Espiritual tudo isso. Ali né? são, Isso que a gente já está falando é o mérito são espiritual. consciências, são, vamos dizer, pessoas que Pensamentos morreram e aí elas estão, por algum motivo, tão enraizadas ali no umbral, elas foram para lá e elas já estão meio que sem consciência de si próprias e seres Em estão sofrimento, né? drenando... São só energias, seres estão sugando essa drenando energia. aquela sofrimento. energia dela mesma. Em sofrimento. Em punição. Em É como se autopunição. você tivesse uma vida muito pro lado negro da história e você caísse ali, né? Sempre foram classificados Mas assim, né? é uma autopunição Não só mesmo, isso. né? Aí é que tá o problema. Não é só para pessoas que fizeram isso. Aí vamos dar o exemplo do Nosso Lar, que eu acho que é bem legal. O André Luiz, né, que é o personagem do Nosso Lar, para ele não fazia nada de ruim. Mas colocaram na mente dele que ele destratava as pessoas, ou ele tinha um ego, uma soberba por ser médico. Então ele, na autopunição, colocaram ele também lá. Então, Então, o próprio pensamento dele de culpa, de que ele não praticava o que deveria ser feito, jogou ele para aquele meio. Mas o que foi o pensamento? Foi o que colocaram na cabeça dele. Que é o que a gente estava falando daquela questão de desencarnar, passar o filme na sua cabeça. Ó, você fez coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Desce lá, volta lá para você cumprir o que você tem que cumprir. Aí você imagina a mesma coisa, você morreu, tá e pode perdido. ter o cara que fez barbaridades, eu fui super bom e não ir para esse local, será? Ou isso independe? Os próprios seres, vamos dizer, nefastos que estão lá aprisionando outras pessoas, Para eles... são seres ruins e que não necessariamente eles estão sendo drenados. Eles estão subjugando outros. Vamos colocar um dificultador na história? Bora aí. Bora botar um dificultador? O que eu tô falando que passa o filminho é dessa vida. E se te colocarem nesse filminho, você não se lembra de nada. Você não se lembra de nada. E se te colocarem nesse filminho holografias, coisas que você não viveu, mas falaram que você viveu em outras vidas e que você fez de errado. Como é que vai saber? É isso aí. Como é que você vai saber? Sem estudo, sem consciência disso. E aí você, por autopunição, fala, caramba, eu fui muito ruim mesmo. Eu estuprei minha esposa na outra encarnação. Que você não fez nada, mas aquilo foi uma holografia que colocaram nesse filme da sua vida, misturando tudo. Aquilo passa a fazer parte da sua realidade. Passa a ser uma verdade. Você, por autopunição, você fala, não, tá certo, eu tenho que voltar lá mesmo para fazer isso, para poder me...
Cara, a gente acha que conhece da vida, cara. Porque tem muita coisa aí. pode ser seres muito evoluídos, que têm tecnologias muito mais evoluídas que a gente nem imagina, e que praticam essas tecnologias por razões ali, por objetivos múltiplos, né? E não tão bons na maioria das vezes. Mas voltando um pouquinho no umbral, então as pessoas então, que às vezes conseguem ter um pouquinho mais de consciência e ver, gente, eu já posso sair dessa autopunição, meio que elas emitem um sinal para ver um resgate dessas redes que eu estou falando para vocês que trabalham para ir lá fazer um resgate nesse umbral. Só que o que acontece com esse resgate nesse umbral? A gente faz esse resgate nesse umbral e às vezes a gente consegue levar a pessoa para a localidade também onde ela está. E normalmente, eu posso te afirmar para vocês que 95% dos casos elas são levadas para outras cidades astrais. Tá? Só que essas cidades astrais, quem disse que são boazinhas também? Quem disse, né? Quem disse que são cidades astrais são boazinhas? Quem disse que também não tem pessoas ali dentro? Se eles estão passando um filme para fazer você ficar reencarnando porque estão usando a energia, será que quem está lá que acha também que está bonzinho fazendo você reencarnar, será que também não está dentro de uma holografia porque tem seres superiores enganando e eles acham que estão fazendo uma coisa boa para os outros e está prendendo todo mundo? Então, às vezes, será que um ser de luz não pode ser um carcereiro lá em cima sem saber que está mandando todo mundo para baixo? Caramba, é muito louco. São várias camadas, né? Que às vezes a gente acha que a gente está acordado na nossa realidade. Para quem não está acompanhando ao longo, tem que ser devagar. Eu já li muito, então, para mim, funciona numa velocidade. Sim. Mas para quem tá na rotina com a maioria das pessoas, descarrega informação demais. O que me interessa aqui, honestamente, é que uma informaçãozinha só entre naquela pessoa e ela sinta pelo menos um chamado. E a partir dali ela começa a estudar, olhar para ela mesma. Como no Matrix, assim, busca informação. É isso aí. Aí esse agora... Você plantou uma semente, é o seguinte, vá por seus próprios olhos, sua própria mente buscar informações. Nós três aqui estamos plantando uma semente. Eu com a informação, você, Rafael, e você com a sua informação. E aí a gente está jogando para o público. Aí eu te pergunto, Chesco, qual é o propósito da vida, então? Aqui, nesse momento onde a gente está, para mim isso aqui está falido. Isso aqui é uma experiência falida. Entendeu? Se eu estou aqui e não lembro de nada, o que eu estou aprendendo? Eu vejo aqui como uma experiência que foi uma coisa muito boa, que era uma experiência, como eu falei, um laboratório de experiências. Para esses seres testarem, colocarem as experiências deles, os projetos, irem fazendo as coisas todas, todo mundo convivendo, aquela coisa. Eu quero lá experienciar para sentir como é que estar encarnado num planeta, respirando oxigênio. É uma coisa totalmente diferente de outras localidades, de outros planetas. A partir do momento que eu estou aqui sendo utilizado como energia e eu estou voltando, encarno, desencarno, eu não sei até que ponto, que tipo de experiência está sendo proveitosa para o meu ser. Então, tendo em vista isso, eu considero aqui uma experiência falida. Essa é que é a grande verdade. Mas você me pergunta, tudo para você foi ruim aqui? E eu posso te falar que não, por incrível que pareça. Só que eu tive fases, até dentro desse despertar que eu estou falando para vocês, para mim existiu fases também. E no início, né, na primeira fase, foi isso que eu falei aqui para vocês agora. Mas eu também, por exemplo, não conseguiria ter entendido o amor pleno, que é o amor que não está vinculado à carne, ao sexo, que é um amor que é maior do que tudo que a gente possa compreender, se eu não tivesse esquecido também tudo e conhecido essas outras pessoas que são minhas almas gêmeas, mas que não são pessoas que eu me relaciono sexualmente, entendeu? São almas gêmeas energéticas. Foi bem interessante também eu não lembrar de nada e, de repente, sentir aquele amor de pessoas que sou eu mesmo. Eu olho para mim mesmo. Então eu estou olhando para mim mesmo, eu tenho aquele amor pelaquela pessoa da mesma forma que ela tem por mim, e é um amor sem interesse, onde eu não tenho uma prisão, onde eu não quero que aquela pessoa seja só minha, eu só quero estar perto dela. Então eu também não teria tido essa compreensão sem esse esquecimento. Então é difícil, é uma pergunta que você está me falando, é uma pergunta bem difícil. É difícil, né? Porque diante de tudo que a gente vem falando aqui ao longo desse podcast, é uma pergunta que é difícil até de abordar, né? Uhum. Agora, é impressionante, né? Como é que a gente está aqui quase 2 horas falando sobre um tema que não acabou, não parou. Acabou, acho que não fala nem do... a gente já quer deixar o convite a aqui, ponta do iceberg. Fazer igual o José vai fazer. Já. Porque isso é só o início. Tem muita coisa pra gente, muita caixa para abrir ainda aí. A gente quer deixar o convite aqui, a gente quer que você traga outras pessoas para compartilhar a experiência,
porque não deu tempo. A gente quer experiência. A gente faz programas de 1 hora, a gente está aqui com 2 horas já. E fica o convite, inclusive, para todos esses nomes importantes, essas personalidades que você falou. E vamos com tudo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem que é muito importante, né? Você está aqui para poder deixar uma pedrinha, um iniciozinho de um despertar, certo? Então, para aquela câmera lá, para quem te acompanha, é teu fã aí desse tipo de abordagem de vida, o que você deixa de mensagem para eles? E até para as novas pessoas que também estão aqui acessando você. Acho que eu vou falar uma coisa bem doida, tá? Mas eu acho que eu estou sentindo para falar isso. Imaginem vocês tendo um pensamento. E esse pensamento seria o início de uma criação. E essa criação é isso tudo que a gente consegue enxergar aqui e o que a gente olha também para fora, mas a gente ainda não tem a complexidade de ver tudo que a gente consegue enxergar por esses olhos. E você está dentro desse pensamento. Então quem é você? Você é o Deus que criou esse pensamento e onde você também caiu dentro desse pensamento para você poder experienciar e entender tudo isso que a gente está falando. Então você é o universo, e você é o universo experienciando o próprio universo. Então eu acho que de repente isso pode ser uma coisa que pode parecer meio estranha para as pessoas estarem ouvindo, mas você é o salvador que você estava procurando. Então não terceirize o que você pode fazer, não em um guru, não num líder religioso, não numa seita, não como é que é? Eu esqueci o nome do... Eu gosto bastante de falar isso no espiritismo. Me fugiu completamente agora. Mas não terceirize num ser de luz, tá? Num comando estelar, ou num pleidiano, num arturiano, num outro tipo, num avatar. Tá? A única pessoa que você precisa para você ter esse despertar que a gente está conversando é você conseguir se entender e olhar para você. Então você é isso tudo que a gente está falando. Acho que é isso. Se as pessoas conseguirem entender isso, acho que é isso. Muito bom. Você é sensitivo você acha que a gente está aqui dentro da sua percepção? Estamos no caminho certo nessa mesa aqui? Sim. Percepções são boas? Percepções são boas. Eu acho que... Posso estar bem equivocado, tá? Mas eu acho que você começou a fazer esse podcast com uma visão e eu acho que você teve muitas respostas para muitas coisas que você estava se perguntando. Muitas. E eu acho que essas respostas que você estava precisando, de repente, vão abrir um outro tipo de caminho para você. Não se assuste se quando começar a abrir esses caminhos, se você começar a se sentir sozinho. Se você rever que, de repente, as pessoas que você mais gostava, como familiares, não batem mais com você. E você começa a se afastar. E aí você vai se afastando de tudo e de todos. Mas dentro da solidão que você acha que você vai ficar, na verdade você vai entender que você é tudo e vai conhecer outras pessoas e outros caminhos. Forte e interessante. Aliás... Eu tenho certeza que você vai ver isso. Tenho certeza. Né? Aliás, porque isso aqui começou de uma forma completamente atípica, improvável, aleatória. E até hoje eu fico assim... Abriu uma porta, justamente de tudo isso que a gente conversou, do tipo... Muito louco, né? Eu sei dessa história. Tu sabe dessa história, né? Era muito improvável e... Enfim, coisas que o destino e tudo isso que a gente conversou aqui, de uma certa forma, assim, para quem é cético, fica impressionado até da forma como isso tem a composição disso tudo, né? Chesco, muito obrigado pela sua presença, cara, que bate-papo maravilhoso aqui, muito avançado, com muitas informações sensíveis, complexas, mas que informação nunca é demais, desde que você esteja no caminho certo. Né? É isso aí. Eu que agradeço. Muito bom, cara. Obrigado pela tua presença Obrigado aqui. A vocês, e vamos marcar outro, porque esse papo aqui, ele não terminou. Não acabou, certo, Pim? Certíssimo. Temos que continuar. Isso aqui é só o primeiro episódio do tema Chesco Carnevale. E vamos para mais um dia feliz, se a gente pode chamar isso aqui. Né? Mas vamos... né? Olha, no umbral, mais um dia feliz no umbral. Essa foi ótima. Vamos com tudo. Obrigado, cara.